depois, né? Beleza? Eu vou só compartilhar rapidinho uma telinha com vocês e depois eu passo já para o Eric, que aqui está identificado como GG Taquara, mas daí ele vai se apresentar depois, certo? Só compartilhar aqui rapidinho com vocês. Muito bem. Muito bem, pessoal. Para quem essa é a primeira vez que está aqui no encontro, sejam bem-vindos, então, a essa trilha de formação, né, para educadores, professores, que eu estou dinamizando aqui pelo GEG Santa Cruz do Sul, mas com parceria com vários GEGs aqui do estado, como hoje no segundo encontro, então, sobre o Google Sala de Aula, ou Google Classroom, com o GG Taquara, pelo Eric, certo? Então, quem não conhece, o GEG, quer dizer, na verdade, Grupo de Educadores Google, né, para professores, por professores. Nosso trabalho é basicamente promover o letramento digital e tentar integrar essas novas tecnologias, essas inovações, né, tecnológicas no processo de aprendizagem, ainda mais agora que a gente está passando por esse momento, né, de distanciamento social, um momento atípico no processo de educação, tanto formal quanto do não formal, né, nas nossas comunidades. E por essas comunidades a gente entende também essa comunidade de professores, né, focados aí na melhora do nosso processo educacional, da educação como um todo no país, né, e a gente foca sempre na discussão, no compartilhar a experiência, no trabalhar junto. O Eric já estava comentando ali sobre, um lugar aqui também para vocês perguntarem, discutirem, darem ideias, conversar, é um lugar de troca, né, para favorecer, então, essa conexão entre nós, colegas, que às vezes nem se conhecemos, mas todos trabalhamos com educação, né? E, claro, a gente é divertido também, né? De vez em quando a gente ri um pouco também, tanto das nossas experiências, quanto das experiências dos colegas. É um lugar para compartilhar, é um lugar para vocês se sentirem bem nesse aprendizado. E a gente está, então, sim, inaugurando, né? Abrindo, digamos assim, o GG Santa Cruz do Sul com essa trilha de aprendizagem que são 6 eventos iniciais, né, podendo se estender, para que a gente possa trabalhar pelo menos cada uma das ferramentas que a gente agora faz uso, basicamente, no nosso dia a dia na sala de aula, né? A gente está aqui para tentar mudar a educação juntos, né, como uma comunidade, e esse é o nosso espírito, né, colaborar e ser uma comunidade que trabalha e cresce junto e compartilha e se inspira junto, certo? E, claro, não podia ser diferente, a palavra que move o GEG Brasil, né, que são todos os GGs do Brasil, é a palavra de conexão, conectar, né, colocar junto, né, trazer junto, formar junto, para que a gente possa crescer. Acho que deu uma travada lá na internet do André. Sim, né? Sim, tá congelado, homem. Deu uma congelada, né? Mas só para, então, complementando, né, a ideia do GG, e eu vou antecipando só até que o André consiga se restabelecer lá. Traz essa importância, né, muito grande esse grupo de educadores Google, e eu gosto de frisar que é grupo de educadores Google, não do Google, né, nós não fazemos parte diretamente do Google, né, é um trabalho voluntário que se faz, em prol, claro, sempre do bem maior, né, que é o benefício de comunidade, o benefício da educação, né, o nosso aluno, aquele que está na linha de frente lá, né, o nosso objetivo maior é sempre o nosso aluno, o crescimento dele em sociedade, o crescimento dele em comunidade, e o GG, ele é estruturado com essas conexões, então a gente precisa, nós, que inicialmente, né, nós somos os líderes nas nossas regiões, então, por exemplo, em Taquara eu sou o líder de Taquara, mas é só porque eu achei legal a ideia e trouxe para cá, mas um GG forte é um GG com muitos líderes, né? É um GG que compartilha, é um GG que troca experiências, é um GG que tem as pessoas realmente conectadas. E aí, fazendo hoje um paralelo com o nosso
o tema da nossa aula de hoje, né, do nosso encontro de hoje, na verdade, nem é uma aula, é um encontro, porque a gente tem uma comunidade virtual de aprendizagem, a gente é uma comunidade, porque todos nós temos um objetivo em comum, todos nós queremos algo, né, junto com a mesma ideia, mesmo propósito, que é melhorar a educação nas nossas aulas, nossas práticas, nas nossas turmas, né, buscando uma melhoria na escola, na comunidade, no município, na região, mas sempre pensando inicialmente lá no nosso aluno que está lá na nossa sala. E nós vamos hoje trazer para a discussão o AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem. A gente tem uma comunidade virtual, que o GIG hoje se estabelece como uma comunidade virtual, mas ela pode ser algo físico, né? Agora a gente está vivendo distanciamento, mas num período pós-pandemia, nada impede que encontros sejam presenciais também. A gente pode ter encontro presencial, a gente pode ter. Não, pode. O André, pode retomar a tua explanação ali. Eu só dei segmento para a gente não ficar esperando só. Tá? Então, beleza, vamos seguir. Então, pessoal, aí hoje a gente discute sobre um ambiente virtual de aprendizagem, né? O AVA. Da sigla, né? Para ficar mais rápido, a gente fala AVA. E existem vários ambientes virtuais de aprendizagem, existem vários. Hoje, o tema de hoje, por nós termos uma afinidade com o Google, o tema é Classroom, é o sala de aula. Mas nada impede, por exemplo, que o Moodle também serve como um ambiente virtual de aprendizagem, o Teams da Microsoft serve como um ambiente virtual de aprendizagem. Então, existem vários outros ambientes virtuais de aprendizagem, né? Hoje, o nosso tema é o Google Classroom. E aí eu trouxe como uma abordagem inicial, né, uma problemática, assim, né, um impacto de como que um ambiente virtual de aprendizagem, né, ele pode facilitar, ele pode auxiliar que uma aprendizagem realmente seja ativa, né, uma aprendizagem realmente seja ativa, seja efetiva, né, seja afetiva, e não simplesmente como a gente estava comentando antes com o André ali, não simplesmente apenas um repositório de materiais, em que eu atiro tudo lá para dentro e eu digo, busca lá na pasta do Classroom, tu vai lá e busca um material. Então, a ideia geral desse ambiente virtual de aprendizagem, né, que é o Google Classroom, ele justamente tem ele pode ser construído, e eu acredito muito que ele deva ser construído de modo mais a tranquilizar, né, de modo mais a tornar um ambiente mais agradável para aquele aluno que está recebendo, então, né, essa entrada no mundo digital, do que propriamente o repositório de materiais, e que a gente sabe, nós sabemos, e por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que tem 16 pessoas aqui, né? Em sincronia, todo mundo entrou, todo mundo vai tá buscando um pouco mais de informação. Mas o princípio básico das nossas discussões, e no GG Taquara a gente também tem essa ideia, né, do grupo do GG, não ser apenas um como fazer. Né? Não ser um como fazer apenas, porque o como fazer, eu tenho uma visão de que o como fazer ele é um pouco diretivo, né? Ele é assim, faz assim, mas a ideia geral é por que fazer. Eu pauto né, as nossas discussões e acredito muito na perspectiva do porquê fazer alguma coisa. Por que ter, então, esse ambiente virtual de aprendizagem? Né, o porquê que é importante que a gente tenha essa organização e essa construção do Classroom, do Google Sala de Aula, de modo mais a tranquilizar o nosso aluno, tranquilizar os pais, né, tranquilizar os colegas, professores que não têm tanta afinidade com ele, de modo que a aprendizagem ela fique menos pesada. Porque a gente sabe que neste momento, né, esse momento, ele é o momento em que a pandemia forçou as aulas irem para modo remoto, a gente não pode confundir educação à distância com o ensino remoto, que tem um abismo muito grande aqui de interesses e necessidades, né? A educação à distância vai para quem optou por esse modelo, o ensino remoto é todo mundo, não teve que fazer, né? A gente teve que fazer na forma de ensino remoto. Então é claro que hoje a gente constrói uma ideia de construção de um ambiente virtual de aprendizagem, a gente constrói a ideia de construção do Classroom, mas com uma perspectiva, né, uma perspectiva de que lá depois, nos próximos anos, que esse ambiente continue sendo utilizado, que esse ambiente sirva para um ensino híbrido, que a gente consiga migrar, então, o nosso processo educativo para um sistema um pouco mais híbrido,
que a gente mescle a presencial da online, a presencial da distância, que a gente consiga caminhar com a educação visando, então, as habilidades e competências do século XXI, né, que espera que o aluno ele tenha suas aprendizagens muito além dessas barreiras da sala de aula, né, muito além das paredes da escola, que a aprendizagem dele seja realmente muito extraclasse também. Então, o ensino híbrido, né, a perspectiva híbrida e o Classroom, ele vem a auxiliar nessa ideia de conseguir construir, então, habilidades e competências do século XXI, que os nossos alunos possam ser cada vez mais, ter um contato com o ensino mais global, né? E quando eu falo global, não falo a questão de mundo só, mas eu falo global em questão de ser humano, né? De perspectiva filosófica, perspectiva afetiva, uma formação mais humana de verdade. Então a gente busca organizar esse ambiente virtual de aprendizagem, sempre visando, então, que o aluno fique mais confortável, que a aprendizagem dele seja mais tranquila, né, do que simplesmente ele ter um pouco de nervosismo e preocupação, que ele não consegue devolver um trabalho que era para devolver, porque não tem o link para clicar, né, ou que o vídeo que ele quer assistir não consegue assistir porque não está ali, o link não foi. Então, essas coisas que parece não ser nada, a gente encontra bastante dificuldade agora, neste momento, com os alunos que foram para o ensino remoto, né? Porque simplesmente foram colocados nessa perspectiva de ensino remoto, e muito mais nas escolas do Estado, né, em que a diretiva de que vamos usar o Classroom veio e nós temos que usar o Classroom, e eu acompanho colegas do Estado que sentem essa dificuldade. E também os alunos trazem angústias de não estarem acompanhando o que está acontecendo, devido ao ambiente talvez não estar tão bem organizado e tão bem montado assim, de modo a confortá-los, certo? Eu vim pedir um negócio para vocês, eu peço, por favor, que sempre, a qualquer momento, tá? Não se preocupem, a qualquer momento, abram o áudio, façam uma pergunta, né? Quem quiser abrir a câmera, né, pode abrir a câmera. A gente precisa tornar esse momento, né? Quanto mais humano e proximal, melhor. Então, nas aulas, por exemplo, quando eu dou as minhas aulas online, eu sempre peço para os alunos, consegue abrir a câmera, né? Quem conseguir, claro, abrir a câmera é melhor, quem não consegue tem os motivos para não conseguir, mas isso torna cada vez mais proximal esses nossos contatos. Então eu consigo, por exemplo, olhar para a Betina, eu olho para o Eduardo, eu olho para a Mariane, eu olho para a Silvia, então a gente está se olhando, a gente está aqui, né? Eu olho para a Juta, a gente se enxerga, a gente se vê, a gente se sente mais presente, né? É uma questão de mais proximidade. Então, a cada momento a gente consegue, né, se sentir um pouco mais próximos, mesmo tão separados, tá? Então, sempre que precisarem, eu peço que, por favor, abram o áudio, façam uma pergunta, tragam algum comentário. E um detalhe, tá? Um detalhe. Eu vou trazer alguns modelos, tá? Algumas ideias. Mas isso não significa que tem que ser sempre assim. E é por isso que é legal esse momento e a educação do século XXI, né, de competências e habilidades do século XXI voltadas para a educação, ela tem uma perspectiva de que o aluno seja bem mais autônomo, que nós consigamos dar autonomia para o aluno, para que ele construa o modelo com que ele julgue ser mais viável para si. E isso serve para todos, para mim, para vocês, para todo mundo. Então, eu posso apresentar uma perspectiva? Posso. Mas daqui a pouco a Juta acha, esse modelo para mim não vai bater. Mas eu posso pegar esse modelo, adaptar aqui, adaptar ali, construir um modelo que para mim ficou melhor, mas para os meus alunos ficou mais tranquilizável. Né? Para o meu aluno ficou um ambiente mais agradável. Então, a perspectiva aqui é mais o porquê. Eu vou tentar conduzir a nossa apresentação de cada um dos itens, dos ícones das ferramentas aqui, de uma leitura de o porquê isso e o porquê aquilo, e não só como. Tá? Porque eu acredito muito que o como é muito diretivo, acho o como extremamente diretivo e o porquê ele é mais reflexivo. Tá? Então a gente vai levar na perspectiva mais do porquê e não tanto do como, certo? Então vou compartilhar com vocês aqui, nós vamos construir do zero. Tá? Nós vamos construir do zero todo esse processo. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha janela. Esta aqui. Vai começar o compartilhamento. Tá, e vocês estão vendo então a aba direto do Google, né? É como se eu entrasse e
direto dentro do Google ali, e essa é a minha aba de pesquisa. Tô conectado, logado na minha conta Google. Primeira coisa que a gente vai fazer, né? Primeira coisinha. A gente vai nesses 3 pontinhos aqui do canto, onde tem todos, é a parte do Google Apps. Né? As ferramentas Google que estão disponíveis para nós, e até outras que não estão disponíveis visual ali, elas estão todas aqui, né? Guardadas nesses 9 pontinhos aqui que ficam ali armazenando todo o Google Apps. Vocês vão rodar para baixo, né? Vocês vão rodando, vocês vão encontrar mais ferramentas e uma série de ferramentas que podem ser utilizadas tanto para educação quanto para benefício próprio, né? Quanto para vida, enfim. Né? Daqui a pouco tem uma empresa, tem um amigo que precisa de alguma coisa, ali o Google Apps ele traz para nós ali uma série de ferramentas que podem ser usadas para a vida toda. Né? Uma dessas é o Google Sala de Aula. Então essa aqui é uma. Tá? Então nós vamos abrir esse Google Sala de Aula. Quando a gente abre esse Google Sala de Aula, eu não tenho nenhuma criada ainda com essa conta. Eu não tenho nenhuma estruturada. Ou seja, nós vamos criar do zero uma nova conta para que uma turma que nós iremos começar. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui inicialmente? A gente pode, aqui no mais, neste maisinho aqui do canto, ele é o ícone que a gente vai ou criar uma turma, ou caso eu vou participar de uma turma através de um código, que depois eu mostro como é que a gente coleta esse código, a gente vai, então, digitar esse código e aí a gente entra numa turma de alguém já que está pronta. Então, a gente vai começar criando uma turma do zero. Tá? Aqui, então, tem as informações diretivas que o Google estabelece, né, para fins do Google Sala de Aula. Vamos continuar. E aqui, então, a gente tem o início da nossa construção. Pessoal, o nome da turma é a única coisa que é totalmente obrigatória. Depois a gente vai ver que esse nome e alguns outros itens, eles aparecem logo no layout inicial que a gente tem na nossa turma. Tá? Então, aqui o nome, o interessante é que ele pode ser criado uma turma, por exemplo, aí depende de como que a escola vai trabalhar, como o professor opta, né? A criação pode ser individual por disciplina, se o professor quiser criar por disciplina. Ele pode ser criado por área do conhecimento, né? Ele pode ser criado, por exemplo, por disciplina e módulo. O módulo 1 da disciplina, eu sou professor de química, tá? Então, possivelmente, os exemplos e atividades que eu vou trazer é sobre química. Então, deixa eu ver aqui, Silvia. Silvia, Eu estou com problemas desde semana passada, eu não estou conseguindo acompanhar, então eu tenho que ir pelo meu celular. Eu não sei qual o mistério aqui. Ô, Silvia, tu chegou a desabilitar o Grid View ali? Fiz, e aí quando não consigo ver a tela só me aparece minúsculo. Ah, tá. Até nos layouts, aquele no cantinho lá em automático? Uhum. Mas eu me viro por aqui. Segue. Tá bem? Obrigada. Tranquilo, tudo bem. Então aqui a gente pode, por exemplo, fazer criações, né, como a gente né, julga ser melhor o andamento e como tranquilizaria mais o nosso aluno, né, deixaria ele mais confortável, se é por uma turma para o ano todo, se é uma turma por trimestre, por bimestre, por módulo, por livro, por projeto. Então aqui a gente pode criar da forma com que a gente sentir, né, que mais vai facilitar a vida do nosso aluno. Então eu vou colocar aqui só direto em turma de teste, GIG, Santa Cruz, é Santa Cruz do Sul, né? É Santa Cruz do Sul, acho que é. Tá. Então, eu vou colocar assim, certo? Sessão, assunto, sala, eles ficam relativos. Você pode colocar uma sessão, um assunto, uma sala, mas não tem essa obrigatoriedade. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, no assunto, o assunto desse do nossa construção aqui seria uso do Classroom, sala de aula. E eu vou criar. Então, à medida que a gente faz essa configuração básica, né, que é a criação do nome da turma, que é o que vai aparecer como o principal para todos os alunos, para todos os participantes, o que vai aparecer principalmente é esse nome, tá lá, ó. Tá escrito, ó, turma de testes GIG Santa Cruz do Sul. Então ele está dizendo ali direto o que está acontecendo. O nome desse dessa turma. O Google, por automático, ele já vai te dar um caminhozinho, o que acontece com cada coisa. Ele vai te dar mais ou menos uma ideia geral.
né? Em todos, se vocês forem ver, eu só vou te pedir, Silvia, se tu puder fechar o teu áudio, não se importar, porque tá dando Sim, sim. retorno para mim. Ah, obrigado. Aqui ele vai te dar já um passo a passo do que cada item mais ou menos faz. Se vocês perceberem, todos os Google Apps que a gente entrar pela primeira vez, ou uma nova atualização que ele faz, ele me dá esse passo a passo. Ele me fala, ó, aqui ele faz tal coisa, aqui faz tal coisa, lá faz tal coisa, certo? Então, eu vou tirar aqui porque eu vou explicar cada um dos itens, então para ficar mais dinâmico, certo? Então, esse é o nosso layout inicial. Primeira coisa está aqui, né? Layout total. O que a gente tem de início? A gente já pega aqui o nome da turma, né? O nome dessa turma aqui. Vocês podem perceber que diretamente o assunto não está vinculado, aquilo que eu descrevi antes. O assunto ele não fica diretamente vinculado, né? Mas se eu clicar para baixo aqui, ele aparece o assunto. Ó, assunto, uso do sala de aula. Então o assunto ele fica suprimido ali dentro daquele sinal. Se eu tivesse digitado, por exemplo, a sessão, o item sessão, ele apareceria aqui. O sessão apareceria. Mas o assunto ele fica aqui suprimido, assim como a sala. Se eu tivesse colocado, por exemplo, uma sala, ali ficaria. Por exemplo, eu vou editar e vou colocar, ó, sessão, testes, sala, GIG, SSC. E vou salvar. Aí para mim aparece lá, ó, testes. Ó. Ele apareceu lá em cima. Então eu posso usar, por exemplo, a parte da sessão como assunto. Entende? Então, se eu quero botar assim, turma, vamos supor, tá? Vamos supor que eu opte por criar um sala de aula, né? Um grupo por vez, e eu quero criar por livro, ou por módulo, ou por projeto. Eu trabalho por projeto e eu quero criar um por projeto, para que não fique tudo muito embaralhado depois para o nosso aluno, para que ele não fique confundindo, por exemplo, o que era um texto, um vídeo, uma informação, uma apresentação, alguma coisa, de um projeto com outro projeto. Então, para que não tenha esse impasse, a gente pode criar 2, 3, 4, 5 salas de aulas, né? E aqui, na parte da sessão, eu colocar, então, o que seria o tema desse nosso projeto, ao invés do assunto, certo? Porque o assunto fica suprimido. E a sala fica suprimida, tá aqui, escondida. Tá? Então, esse seria um item que, caso vocês quisessem, para ficar mais dinâmico e mais rápido para os alunos se localizarem, nós teríamos aqui descritos. Tá? Esse código aqui, este código, seria a chave para o nosso aluno entrar na sala. Então, esse código que a gente pode expandir, ele aqui, ó, este aqui é o código, que a gente vai ou encaminhar para o nosso aluno, clicar naquele botãozinho de mais e botar em participar de turma, ou eu vou copiar um código inteiro, que eu vou mostrar para vocês como faz, para enviar para o nosso aluno. Certo? Então, eu posso copiar o link do convite, que é o link todo, ou eu posso copiar somente esse código aqui, se eu quiser. Fica bem a critério. Tá? Eu vou copiar o link do convite, e eu trouxe aqui uma... Vê se vocês vão enxergar, acho que não. Deixa eu compartilhar toda a minha tela, só um minuto. Eu vou mudar minha forma de compartilhamento para que vocês possam ver todas as transições que eu fizer. Essa aqui. Agora vocês vão ver todas as transições que eu fizer entre abas diferentes. Porque eu abri uma aba nova, como uma aba de visitante, para eu conseguir participar, então, da turma que eu criei aqui. Tá? Então, eu criei uma turma, por exemplo, e eu vou simular aqui como eu enviaria para o aluno, como o aluno receberia, como ele iria enxergar cada uma das modificações que eu fizesse na turma. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou copiar o link aqui do convite. Estou copiando o link do convite. Cliquei aqui, né? Copiei o link do convite. E eu vou lá para outra aba para simular como se fosse o meu aluno. Certo? Eu vou colar aqui. Ele me deu aqui, ó, o endereço. Através desse endereço, eu vou fazer o login numa conta hipotética aqui. A aula de química, que é um dos meus e-mails. Só para a gente poder fazer essa simulação. Ó, e agora eu vou participar de uma turma. Tá? Eu vou participar como aluno aqui, ó. Participar como aluno. Então, eu estou entrando nessa turma como um aluno da turma que eu criei, ó. Percebam, tá? Aqui eu estou dentro da turma, mas eu sou aluno. Essa é a visão do aluno. Certo? Essa aba aqui é a visão do aluno. Percebam que na aba do aluno, ele enxerga lá, ó, mural, lá em cima mural,
ele enxerga atividades e ele enxerga pessoas, nada mais. Na aba do professor, né, ou os professores, o criador da turma, né, e não necessariamente se é só professor, eu posso ter, por exemplo, alunos que ajudam na configuração da turma, isso fica a critério daí, né, a forma com que o professor opte por esse gerenciamento, mas eu posso colocar alunos como gerenciador de turma também, dependendo se a minha instituição bloqueia ou não, né, o determinado e-mail, tá? Então eu vou voltar agora, eu vou voltar para a visão professor. Observem que a visão do professor, ele abre uma aba notas, que seria um controle, então, né, o controle do professor, caso trabalhe com notas. Mas essa aba notas aqui, ela tem mais uma finalidade também de uma devolutiva de materiais. A gente consegue ver qual aluno devolveu, qual não devolveu, né, quem está entregando material, quem não está, quem está pendente, quem está atrasado. Então, depois eu vou mostrar cada uma das abinhas. Então, essa visão professor aqui, tá? Essa visão professor, ela permite que a gente personalize. A gente pode personalizar essa nossa sala. Então, por exemplo, vindo aqui, ó, em selecionar tema ou fazer o upload de foto. Se eu botar selecionar tema, né, o Google ele vai trazer para nós uma série de temas que eu posso usar para personalizar. Por exemplo, eu sou da química, então eu vou lá nas ciências e encontro uma que mais me qualifica. Opa, eu gostei disso aqui, porque eu sou da química, então eu colocaria, por exemplo, poderia colocar essa. Mas aí nós temos uma turma, por exemplo, que ela é da matemática. Pode escolher, enfim, o layout pronto que aparece, ou quem não quiser pegar um layout pronto, né, vamos supor que eu vou pegar esse aqui e vou selecionar. Quem não quiser pegar o layout pronto, ele pode fazer o upload de foto. Então, né, um dia eu tenho uma foto com a turma, né, vou lá, vou tirar uma foto com a turma, né, uma selfie, sei lá, da foto da turma e vou colocar ela como o cabeçalho da minha turma. Então, vem aqui e se eu boto fazer o upload de foto, ele vai lá pedir para que eu coloque algum tipo de imagem, eu busco no meu banco de imagens e coloco, e aí eu vou ter ele salvo lá. Por exemplo, eu tenho um grupo. Essa aqui é uma turma minha já, tá? Que eu tenho um grupo de química, eu sou professor de química, então eu tenho um grupo meu e eu personalizei. Eu personalizei com uma arte, né? Criei uma arte e coloquei aqui uma arte de fundo que personalizava de acordo com com a forma com que a gente trabalha no nosso grupo. Então fica a critério do professor e da turma escolher entre si de que forma eles querem personalizar. Então, é uma ideia mais de personalização para tentar tornar esse ambiente tão mais próximo, né? Uma construção coletiva com os alunos, pode ser um arranjo de fotos, pode ser o que a gente bem entender. Certo? Então, essa construção aqui inicial. Bom, nesse layout que a gente está vendo, é como se nós tivéssemos um feed, né? Um mural do nosso Facebook, do nosso Instagram, por exemplo. Né? É um mural. Tudo que eu digitar aqui, tudo que eu colocar nessa aba, compartilhe com sua turma, né? Tudo que eu colocar aqui, ó, compartilhar com a turma, eu posso colocar através de uma mensagem, né? Um comunicado, uma troca de ideia, uma abertura de um fórum, por exemplo. Eu posso colocar aqui como uma mensagem para o meu aluno. Tá? Então, eu poderia colocar: boa noite, pessoal. Hoje teremos alguma coisa. Então, eu vou descrever, eu posso descrever aqui alguma coisa, eu posso, né, comunicar, eu posso dar uma ideia. Como é que eu uso com as minhas turmas? Tá? Como é que eu uso esta aba aqui? Até para dar uma diferenciada, por exemplo, da parte de entrega de materiais externos. PDF, algum documento compartilhado, alguma apresentação, algum tipo de vídeo, né? Algum outro material que eu quero passar para eles, eu vou usar outra aba. Né? Eu uso essa aba aqui mais como um comunicado ou quando eu for dar uma aula ao vivo, por exemplo, eu uso essa aqui, porque eu digo aqui: boa noite, pessoal, a nossa sala já está aberta. E aí eu venho em adicionar e eu coloco o link, por exemplo, da minha sala. Eu uso uma sala do Zoom, eu uso a sala do Zoom. Então eu venho aqui e eu colo o link do meu Zoom. Eu boto lá o link da minha sala e mando para eles. Então, neste link, por exemplo, os alunos vão receber esse link, eles clicando, eles vão direto para dentro da minha sala. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e eu posso colar, por exemplo, o link do Meet. Eu posso fazer assim, quer ver? Ó? Vou copiar o link deste Meet que a gente está tendo agora. E eu vou dizer: boa noite, pessoal. Hoje teremos, então, né, faremos um encontro via Meet. Eu venho aqui e boto o link, colo esse link
adiciono, ó, tá lá já, ó. Eu posso, ou eu posto nesse mesmo momento, eu posso postar nesse mesmo momento, que ele vai entrar em tempo real, ou a gente pode programar a postagem. Então, se eu quero organizar, por exemplo, eu estou organizando o meu material para aula daqui uns dias, ou aula de amanhã, ou daqui a pouco, eu posso vir aqui, já gero o link do Meet, eu já colo aqui o link do Meet e eu boto para programar. Né? Um grande cuidado, só que eu aconselho vocês, é que o Google, a hora que tu bota para programar, ele sempre pensa um dia à frente. Tá? Ele sempre pensa um dia na frente. Então, já aconteceu com colegas, por exemplo, eles vão começar a organizar sua aula às 7 horas da manhã. Tá? A aula começa às 7h30, ali, às vezes 8h20. Eles vão começar às 7 horas da manhã e eles querem já deixar tudo mais ou menos organizado. Eles vêm aqui botar para programar e ele vai jogar para um dia depois. E aí a postagem não entra. E aí o aluno fica aquela coisa, meu Deus, a postagem não entrou, o senhor não mandou nada, será que não tem aula? Será que vai ter? Aí começa aquela coisa, o senhor vai ter aula? Ai meu Deus, quando é que era? Será que não é hoje? E aí desconforta. E aí o cara fica nervoso, aí o cara fica preocupado, aí o cara fala, essas porcaria de tecnologia, essas porcaria de... E aí já, pá, quebramos o clima, né? Já não tem mais química. Porque esse ambiente, o novo, ele pode ter 1 milhão de coisas boas. A hora que vier uma coisinha ruim, o cara já fala, bah, não vai dar certo. Não é bom, não é bom, isso vai ser ruim. Então a gente tem que tentar, né, o porquê desse ambiente confortável é justamente para tornar mais fácil e a preocupação do nosso aluno, a preocupação seja com o que ele tem que fazer, com a aprendizagem dele, e não se a ferramenta vai dar certo ou não. E não se o troço vai trancar e não vai entrar a postagem. Então o cuidado que eu peço a vocês é esse. Ele geralmente interpreta um dia na frente. Então eu tenho que ter o cuidado de vir aqui e dizer, não, eu quero para hoje. E eu quero para, por exemplo, agora é 8 horas, eu quero para as 21 horas. Eu quero 21 horas. E aí ele vai me permitir postar. Então eu posso programar. Eu estou programando aqui. Percebam que não entrou nada. Não apareceu nada ainda. Para o meu aluno, por exemplo, lembra que eu tenho a aba do aluno, tá? Eu venho aqui na aba do meu aluno. Ó. O meu aluno não viu nada ainda. Ele não enxergou nada ainda. Então, ele ainda não recebeu, porque vai entrar às 21 horas a postagem. Certo? Então, o Google já tem essa programação. Uma coisa, tá? Uma coisa que veio acontecendo e devido ao grande uso do Classroom, tem momentos em que a postagem não entra naquele horário exato. Ah, eu marquei para as 8 horas. Meu Deus, 8h01 não entrou, 8h02 não entrou. Ai, meu Deus, não vai dar certo. Não, ele entra, tá? Ela entra. Às vezes ela pode demorar um pouquinho, mas ela entra. Tá? A postagem vai entrar. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, que é a minha postagem, por exemplo, e eu posso reprogramar. Eu posso vir aqui, né? Eu posso vir aqui, ó, e programar para mais perto. Ou eu posso postar na hora. Eu posso vir e postar direto na hora. E aí, se eu botar para postar, por exemplo, ele vai dizer que os alunos verão na hora, eu vou postar. Então agora já entrou. Entrou a postagem aqui para mim. Vamos lá ver se entrou para o meu aluno. Ó, tá ali. Entrou para o meu aluno. Então, meu aluno, nesse momento, ele sabe que... o senhor falou que hoje nós teremos um encontro. Se o meu aluno clicar aqui, se ele clicar nesse link, ele vem para essa sala que a gente está aqui agora todo mundo junto. Porque esse é o link do nosso encontro. Então, o que nós faríamos aqui? Criaríamos um link do Meet, do Zoom, né, da ferramenta que você tem preferência para usar e poderíamos jogar ali dentro. Então, esse espaço aqui, ele é destinado para eu acho, né, para mim, na minha concepção, para essa conversa mais rápida, tá? Mais informal, assim. Né? Essa troca de ideias. Galera, o que vocês pensam sobre isso? Então, né? Vamos fazer assim, ou para um fórum. A gente pode criar um fórum de discussão aqui. Né? Sei lá, o que vocês acham sobre tal coisa? E aí deixa para o aluno entrar em discussão. Né? Ou traga informações sobre tal assunto. E deixa para rolar uma discussão. Certo? Percebam que o meu aluno, essa aqui é a aba do meu aluno. Tá? Essa é a aba do meu aluno. Ele tem a possibilidade de escrever alguma coisa aqui. Ele pode compartilhar uma coisa com a turma. Porque ainda está habilitada essa função. Aí fica a critério do professor se ele se ele permite que os alunos tenham essa disponibilidade de postar,
Se eles podem postar, escrever, eles podem botar um arquivo, se eles podem fazer, né, postagens aqui, ou o professor pode dizer, não, só eu posto materiais. Como é que a gente faz isso? Lá na aba do professor, lá no professor, a gente vai nas configurações. Aqui em cima, na direita, tem uma engrenagem. Enxergam aqui a engrenagem lá em cima? Uhum. Essa engrenagem, ela me dá configurações. Tem os detalhes que nós preenchemos ali antes, e aí vem as configurações gerais da turma. Nessas configurações gerais da turma, a gente pode fazer, né, a gente pode organizar o Classroom de modo a que fique de acordo com a nossa forma de trabalho, como acreditamos que seja melhor para todo mundo. Então, o link do convite a gente pode copiar, né? A gente pode pegar o código, mudar o código da turma, mostrar, na verdade, o código da turma. A gente pode fazer isso inicialmente, né? Que é o que a gente fez antes ali. A gente pode desativar ou redefinir o código, né? Por algum desejo, uma vontade. Alguém pegou o código e entrou na minha turma sem ser convidado, ou que não era para ter entrado, enfim, né? Isso se o e-mail é institucional, né? Ou seja, se a gente tem o e-mail do Google G Suite, por exemplo, né? Se a gente tem o G Suite for Education, ele só permite a entrada de pessoas na sala que sejam do mesmo domínio, né? Por exemplo, eu trabalho numa escola que ela tem o domínio G Suite, então é do Santa Terezinha, o nome da escola. Então, só vai entrar na sala quem for @santa.nd.org.br. Ou seja, ele tem o domínio próprio. Agora, se eu quiser entrar com uma conta Gmail, por exemplo, eu não consigo entrar. Ele não me permite a entrada. Porque ele é domínio, né? Ele só vai entrar quem estiver dentro daquele domínio. Então, claro, já é uma forma de segurança, né? Mas já aconteceu, colegas trouxeram comentários de que alunos de outras turmas conseguiram entrar naquela turma, né, que não era sua, por exemplo. Então, o que o professor pode fazer? Ele pode redefinir o código. Ele pode vir aqui e ele pode pedir para redefinir esse código. Então, o código vai ser novamente definido, vai ser redefinido. Olha, agora ele tem outro código, agora é GC e tal, antes era PJ alguma coisa. Então, ele mudou o código. Então, aquele anterior, se eu tentar entrar pelo anterior, eu não consigo, porque ele está bloqueado. É como se nós estivéssemos mudando a chave da nossa sala, tá? Bom, aqui nessa parte é o que a gente quer que o mural, como o mural a gente quer que apareça. Como a gente acha que o mural deve aparecer. Então, por exemplo, aqui diz, no mural, os alunos podem postar e comentar. Então, eu estou dando liberdade total para os alunos. Eles podem escrever o que eles quiserem, eles podem jogar o material que eles quiserem, o link, a foto, o vídeo, né? Enfim, o que ele quiser, ele pode postar e ele pode comentar. Tá? Ele pode só comentar. Certo? Ou seja, ele vai ter a postagem, uma postagem lá, e ele pode comentar embaixo. Por exemplo, dentro da minha postagem, quando eu salvar aqui, vocês vão ver depois lá o meu aluno, que eu criei, o aluno fictício, vocês vão ver como é que vai alterar o layout para ele. Ou apenas os professores podem postar e comentar. Então, ele é liberdade total, né? Uma liberdade supervisionada, e aqui nada de liberdade. Aqui é só visão. Então, fica a critério da forma com que o projeto é desenvolvido, a forma com que a metodologia da escola é desenvolvida, a gente pode optar por um ou outro critério. Então, por exemplo, se eu botar só os alunos só podem comentar e eu salvar isso aqui, lá no meu aluno, por exemplo, eu vou atualizar minha página. Ó, ele já não aparece aquela aba de postar alguma coisa, ó. Percebam que aqui não tem mais nada aqui, ó, onde eu postava antes. Então, o que ele fez? Ele disse, não, agora na configuração que, por exemplo, a Mariane criou, supostamente, vamos usar a Mariane como referência. A Mariane criou agora dizendo, ó, eu não quero mais que o aluno possa postar alguma coisa, eu quero que ele só comente. Então, ele ainda abre aqui, ó, comentário. Então, o aluno pode vir e comentar alguma coisa. Ele pode dizer, professor, o link não está funcionando. Ou ele pode dizer, enfim, fazer um comentário aqui dentro. Né? Então, ele comenta apenas. Se eu fosse vir aqui e colocar, por exemplo, nas configurações de novo, e eu colocar que não pode nada, então o aluno não pode nada. Né? O aluno acaba não podendo ter nenhuma ação. Certo? Essa parte aqui do mural é como eu quero que a informação apareça.
Tá? De que forma eu quero que seja visualizado. Por exemplo, mostrar anexos e detalhes, ele mostra tudo que foi escrito. Tudo que eu escrever, se eu botei anexo, se eu fiz alguma... Ele aparece tudo. É a postagem completa. Se eu botar notificações condensadas, ele esconde boa parte e deixa pelo menos os links. Se eu botar ocultar notificação, então não aparece praticamente nada. Certo? O que eu acho interessante, né? Talvez condensada, porque daí ele vai... Aí quando o aluno abrir o feed, aparece tudo ali. Se eu colocar ocultar notificações, não vai aparecer quase nada ali dentro. Então, por exemplo, atividade, material, testes, coisas não vão aparecer ali. Então, eu julgo importante, interessante, ficar entre mostrar anexos e detalhes para ficar bem amplo ou notificações condensadas para ficar pelo menos mais resumido o que estiver ali aparecendo. Certo? Mas essa ideia aqui, ó, é como que a gente vai visualizar o feed. De que forma nós iremos visualizar aquele mural. Certo? Esse mostrar itens, né, excluídos é caso tu vá excluindo alguma coisa dentro né, dessa programação que a gente pode excluir, a gente pode criar e excluir alguma coisa, você pode já ver como. Se tu quer que apareça ou não para o professor, o aluno não vê, né, mas para o professor para ver se, né, se aparece ou não excluído, mas é critério. Essa parte da avaliação seria só se a gente quer, né, se nós temos a ideia de que as atividades dentro do Google Classroom, se elas sejam contabilizadas, se ela vai ter uma média ponderada, se elas são um somatório de notas, mas isso eu não vou entrar muito em critério agora por causa do nosso tempo e é um pouco mais complicado isso aqui, um pouco mais chato de fazer. Para um outro encontro, se nós tivermos tempo e vontade, a gente pode debater um pouco mais essa parte. Tá? Então, das configurações da turma, tá? Nós temos isso. Aqui um detalhamento do que vai aparecer de cara para o nosso aluno, certo? E se vocês forem ver, por exemplo, lá para o nosso aluno de teste, né, meu aluno de testes, eu vou colocar em todas as turmas. Tem várias turmas aqui que eu participo de algumas turmas, né, do grupo de educadores e tal. Mas tá aqui, ó. Ele enxerga assim, ó. Ó, ele enxerga aqui a turma de testes, a sessão e quem é o representante. Que no caso fui eu que criei, sou o GG Taquara. Então o aluno enxerga isso. Essa aqui é a visão do aluno quando ele tem, então, o seu sala de aula, com todas as suas turmas. Ele enxerga isso. Então nós poderíamos ter aqui turma de teste GZ e tal. Aqui não está escrito testes embaixo, eu poderia colocar formação Google Classroom. Aí eu poderia criar uma nova na próxima. Turma de teste GZ e tal. Agora formação Google apresentações. Que foram os slides do primeiro encontro que foi feito. Eu poderia criar uma próxima. Formação Google Forms, formulários. E cada um eu posso criar um diferente. Eu posso usar o nome da turma completo e aqui embaixo, na parte que diz sessão, como o assunto. A gente trocaria de posição, porque o assunto fica suprimido e o sessão fica evidente. Tá? Então, nós entrando aqui de novo, vou voltar para o nosso material aqui, tá? Pessoal, até aqui tranquilo, até aqui tá de boa. Então, a organização inicial, né? Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer, estamos aí disponíveis, tá? Só perguntar que a gente vai seguindo. Bom, nessa visão que a gente tem aqui, tá? A gente tá visualizando, para nós e para o nosso aluno, ele aparece aqui esse lado aqui, ó. Aqui, próximas atividades. Tá? Aqui aparece próximas atividades, tanto para o nosso aluno, como para nós, como professores, aparece aqui próxima atividade. O que ele vai concentrar ali? Tudo que a gente programar uma data para a entrega, se eu estabelecer uma data de entrega para determinado material, ele vai aparecer aqui, é um lembrete. É um lembrete resumido. No dia tal horário vai ter uma atividade. Ele aparece ali. Então é só para que a gente tenha uma certa, para o aluno, né, ficar talvez mais confortável de enxergar e saber a sua programação já no feed, no mural, na cara do mural aqui. Para ele não ter que ficar rolando para baixo o que está acontecendo. Certo? Então, ele fica... Mas percebam, é só atividades que eu programo entrega. O que eu não programar entrega, ele não aparece aqui. Então, se eu quero que o nosso aluno, ele tenha, né? Se eu quero que o meu aluno ele tenha uma sequência didática, eu posso estabelecer períodos para ele. Eu digo, ó, querido, até tal dia, dá conta dessas competências aqui, né? Dá conta dessas habilidades, faz essas atividades aqui.
Depois, a gente vai ter um outro trabalho, uma outra atividade, que aí tu dá conta em tal data. A gente vai estabelecendo prazos para que o nosso aluno tenha, então, uma sequência do que ele vai seguir. Para que ele saiba o que ele quer, de forma que ele vai trilhando dentro desse processo de aprendizagem. Certo? Bom, aba atividades. Tá? Essa aqui, para mim, é uma aba de suma importância que a gente tenha cuidado. Por quê? Porque, pessoal, na aba atividades, a gente pode ter um conflito muito grande e uma dificuldade bem grande do ponto de vista de tranquilizar o nosso aluno. Porque dependendo do item que a gente escolher, a gente vai ter necessidade de devolutiva. Dependendo do item, a gente não tem devolutiva, a gente só entrega o material para ele. Dependendo do item que a gente escolher, a gente vai ter que entregar um teste junto. Então, eu peço um cuidado para vocês nessa parte do criar atividades, porque aqui é um dos pontos em que mais gera desconforto por parte dos alunos. Então, como é que seria esse item, tá? Eu vou abrir aqui, ó, criar. Quando eu clico em criar, eu tenho todos esses itens, certo? Percebam que nós temos aqui, basicamente, 5 itens juntos e um separado. Por quê? Porque esse item separado aqui é o item de organização das minhas postagens. Eu vou organizar as postagens por tópicos, até para facilitar o nosso aluno na hora que ele for buscar uma informação. Então, por exemplo, quando eu vou num tópico aqui, né, eu posso criar um tópico. Que tópico? Eu vou criar, por exemplo, uma informação sobre, vamos por assim, ó, química geral. Eu vou adicionar. Percebam que aqui no canto esquerdo, ó, já ficou o tópico, ó, química geral. Então, se eu for fazer uma postagem sobre química geral, algum conteúdo de química geral, onde é que eu vou colocar? Eu vou colocar dentro do tópico química geral. Para quê? Para que se eu tenho uma atividade de química geral, ou se meu aluno vai buscar uma informação de química geral, ele vai lá naquele tópico. Porque eu posso criar depois, por exemplo, eu posso criar um tópico que é físico-química. Dei o tópico físico-química. E ele ficou agora lá, ó, ele separou em ordem, ó, físico-química, química geral. Que eu posso mudar de posição, se eu clicar e arrastar eu mudo de posição. É só por uma questão de disposição. Então percebam, olha que interessante. A gente já pode criar, por exemplo, dentro de um projeto, se eu quero fazer uma sala de aula por projeto, eu já posso criar a forma com que o nosso aluno vai ser conduzido dentro desse projeto. Então eu coloco primeiro passo, eu posso pegar esse química geral aqui, né? E eu vou mudar o nome, por exemplo. Vou colocar início. Então o nosso aluno, ele sabe que ali é o início do projeto. É o início das atividades, é o início de tudo. Então qualquer aluno que entra na sala, ele sabe que ele vai ter que ir lá no início primeiro, porque é o início. E aí eu posso ter depois, ao invés de fisicoquímica, como eu coloquei fisicoquímica, por exemplo, eu posso renomear e botar assim, sei lá, primeiro encontro. E aí, o que ele faz? Ele vai ter lá o início para ter orientações gerais, alguma coisa, alguma mensagem e tal, e ele vai para o primeiro encontro. Então, notem que na forma com que eu organizo esses tópicos, já pode passar para o nosso aluno uma ideia de, opa, tem uma organização, tem uma sequência que eu tenho que seguir. E não eu vou ir cada um para um lado né, e tudo meio bagunçado. Já traz para ele um certo conforto. Opa, eu sei que eu tenho que começar aqui, depois eu venho para cá, depois eu venho aqui, depois eu vou lá. E assim eu vou sendo conduzido dentro daquele meu projeto, daquela minha atividade, daquela minha sala de aula, enfim, como, né, da forma com que vocês vão adaptar para o contexto que você trabalha. Então aqui eu posso criar os tópicos, certo? Cada um dos tópicos eu posso fazer postagens dentro dele. Então a gente vai ver o seguinte, certo? Já tem aqui, né? Vou criar só mais um tópico, por exemplo, para a gente ter e mostrar para vocês depois outro item. Então vou colocar aqui, ó, segundo encontro, tá? Vou colocar o segundo encontro. Beleza. Organizei, ele vai botar o primeiro encontro lá para cima, o segundo encontro, que ele é por postagem, mas eu posso arrastar e trago lá para baixo para botar na ordem que eu acho mais importante. Clico e arrasto. Eu clico e arrasto. Né? Se eu botar aqui nos 3 pontinhos, eu posso excluir, eu posso copiar o link para mandar para alguém, por exemplo, um aluno está dizendo, eu não estou achando tal postagem, tu pode copiar esse link aqui, e esse link copiado tu manda para o aluno, ele clica no link e ele vai ser direcionado para o tópico. Então ele vai direto para aquele tópico, certo? Bom,
Estabeleci meus tópicos. Se eu quero fazer por roteiro de aprendizagem, estabeleci o roteiro que eu quero que os tópicos vão ser abordados. Agora eu vou criar atividades dentro dos tópicos. Certo? De forma eu faço isso. Eu venho no criar, e aí vocês vão perceber que eu tenho cinco itens diferentes. Pessoal, cada um deles tem uma finalidade. E ele foi criado justamente por isso, porque ele tem uma finalidade para... Né? O Google vai interpretar, o Google como ferramenta, né, como serviço lógico, tecnológico, ele vai interpretar como tu está fazendo uma ação e ele espera ou não uma devolutiva de tal forma do nosso aluno, da pessoa que está interagindo. Então, por exemplo, se eu quero apenas entregar um material para o nosso aluno, eu quero só entregar um material, um texto para ele ler, eu quero um vídeo que ele assista, eu quero uma reportagem, um link de um site que tem uma informação, eu vou em material, porque o material não prevê devolutiva. Então, como se nós estivéssemos na nossa sala de aula e nós achamos um texto muito interessante, né, sobre algum assunto, eu vou lá, imprimo, eu vou no setor de mecanografia, ou no Xerox da escola, ou na secretaria, imprimo 30 textos, por exemplo, e eu entrego. Ó, gente, cada um tem esse texto, só leva para casa, lê o texto, e esse texto é de vocês. Não tem que me entregar nada semana que vem. Então, é como se eu estivesse falando isso para ele. Então, quando eu crio um material, não vem para nós uma parte de devolutiva. Ele não, o Classroom, ele não fica lá dizendo para o nosso aluno, ó, querido, tu está pendente, ó, tu tem que entregar uma atividade, ó, o professor está pedindo que tu devolva alguma coisa, que tu produza algo. O material é só para entregar. O aluno recebe, gerencia conforme vocês indicaram, e aí era isso. Para o nosso aluno, não fica um setor de devolutivo. Então, aqui no material, eu vou colocar um título, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, teste de material. Eu posso descrever alguma coisa. Eu posso escrever alguma coisa aqui, só para a gente ter, né, uma escrita. E aqui eu posso explicar para ele, fazer um roteiro aqui dentro, né? Eu posso criar um roteiro aqui dentro, dizer, bom, primeiro, quem sabe você primeiro faça isso. Segue-se né? Vou indicar uma sequência, um roteiro indicado. Um roteiro que eu acho interessante seguir. Primeiro, leia esse texto. Segundo, acesse esse vídeo. Terceiro, preencha atividades da sua apostila. Eu não estou pedindo nada de devolutivo, eu só estou indicando para ele alguma coisa, certo? Então, esse aqui seria a primeira coisa. O que a gente faz aqui também? Nós podemos adicionar materiais, alguma coisa aqui dentro. Tá? E o interessante desses arquivos que eu vou passar é que eu posso vincular do meu Drive. Se eu tenho um arquivo no meu Drive, eu clico aqui e ele vai abrir o que eu tenho dentro do meu Drive. Então, tudo que eu tenho no Drive, ele traz aqui. Então, o que eu fiz, né, dentro do meu Drive, que é recente, né, o que eu tenho lá dentro e tal. Eu posso fazer um upload. Pegar do meu material, que está salvo nas pastas físicas, né, dentro do meu computador, e eu faço carregamento. Eu busco lá uma informação, por exemplo, deixa eu ver uma que eu vou usar aqui. Sei lá, vou pegar química, que é muito, muito grande isso aqui. Esse aqui. Peguei o arquivo e ele vai estar fazendo upload. Tá lá, ó. Tá lá o arquivo. Ele automaticamente já cria uma cópia para os alunos. Cada aluno vai ter acesso a essa cópia. Então, o aluno, ele vai abrir isso aqui, depois eu vou mostrar para vocês, ele vai ter acesso à cópia. Eu posso, por exemplo, adicionar um link. E aí, o link externo. Então, vamos supor assim. Eu vou botar aqui competências século XXI. Era o primeiro site, né, do canal por vir. Então tá lá as informações, pá. Eu copio esse link aqui, vou lá copiar, botão direito, copiar, né? Ou simplesmente eu vou no Ctrl+V, Ctrl+C, fiz a cópia. E aí eu venho aqui no link e eu vou colar esse link. Quando eu adicionar esse link, observem que o próprio Google, ele já entende, ele já tem um serviço lógico, ele já me diz o que vai ser. Ele já mostra para o nosso aluno o que vai ser. Então ele vai dizer aqui, ó, conheça competência do século XXI do porvir, que é exatamente o título da postagem. Conheça EPA do canal por vir. Ele já faz esse pareamento, né? Já me traz essa informação. Eu posso, por exemplo, ir no YouTube, botar aqui, ó, adicionar YouTube. Eu posso ou pesquisar direto no YouTube aqui dentro, ou eu posso
assistir um vídeo fora, copiar o link e trazer para cá. Então, por exemplo, eu vou colocar a mesma coisa aqui, competências, século XXI. Né? Vou botar esse aqui direto, tá? Vou pegar o primeiro aqui. Botei lá, adicionei. Tá lá o vídeo, adicionado. Se eu quero, por exemplo, já faço uma busca externa e tal, eu vou no YouTube e eu vou pesquisar lá competência do século XXI. Mesma coisa. Agora eu venho aqui, eu abro, por exemplo, eu posso abrir esse vídeo para assistir, estou assistindo, estou gostando, gostei, eu venho aqui, copio o link, vou lá no meu sala de aula, adicionar YouTube URL. E aí eu colo. E o YouTube busca a mesma coisa. Então ele vai lá e eu vou adicionar. Então as duas formas. Então, notem, eu posso buscar materiais de diversas fontes, seja elas fontes do meu computador, seja elas fontes da internet, e eu jogo aqui como um material. Tá? Até aqui tranquilo? Certo? De boa? Agora lá na aba da direita, lá na direita é a nossa programação. Aqui eu organizo. Aqui eu faço uma organização. Lá eu programo para quem eu quero, como eu quero, o que eu quero. Tá? Então aqui eu vou descrever, né, como é que eu quero que o aluno tenha um roteiro, mas nesse canto é o que eu vou organizar. Eu posso, se eu quiser, por exemplo, enviar por alunos. Se eu tiver uma série de, sei lá, 15, 20 alunos, eu posso escolher quais alunos vão receber a postagem. E ele vai entregar para quais alunos né, eu escolhi. Se eu tiver mais turmas, aqui eu criei só uma, né? Como criador, eu criei só uma. Mas se eu tiver mais turmas, eu posso escolher quantas turmas eu quero que essa postagem entre. Então, eu posso ter 10 turmas. Se eu tenho 10 turmas, eu vou clicar aqui em para, ele vai aparecer as 10 turmas e eu escolho todas. Né? Por exemplo, quer ver? Ó, essa aqui é uma das escolas que eu trabalho. Se eu vier aqui em criar, por exemplo, e material, eu posso vir aqui, ó. Espera carregar um pouquinho. Ah, eu acho que eu estou offline aqui. Deixa eu ver nesse aqui. Ah, aqui sim, ó. Eu estou online nesse. Aqui, por exemplo, ó, vocês podem perceber que é uma outra sala de aula que eu tenho. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho os grupos que eu criei. Então, eu quero fazer uma postagem, todos esses grupos, se eu selecionar todos vão receber a mesma postagem. Então, daqui a pouco eu tenho uma 3, 4 turmas com projetos que podem ser diferentes, mas eles são, né, parecidos, enfim, ou a postagem que eu quero fazer, ela cabe para todos, eu posso jogar para todos. Ao invés de postar um por um, o Google otimiza para eu postar para todos. Certo? Então, volto lá para nossa turma. Aqui no tópico é onde que essa postagem vai entrar. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, é uma postagem que eu quero que entre na turma de início. Ou seja, no tópico de início. Vai entrar no início. Beleza, eu posso fazer a mesma coisa antes de postar direto, ou eu posso programar. Eu posso salvar como rascunho, ou seja, eu comecei, tive um insight legal, uma ideia legal, e eu vou começar a bolar materiais e fazer uma postagem programada. Bah, mas eu eu tenho que fazer outra coisa, não consigo terminar agora, eu vou lá e salvo, porque eu posso voltar para editar ela depois, eu não perco tudo. Então, para eu poder salvar, eu tenho que ter pelo menos um título. Colocou um título, tu salva, certo? Então eu vou postar agora, tá? Eu vou postar agora essa atividade. Fiz a postagem, eu vou lá na sala do meu aluno, tá? Ó, lá no meu aluno, eu vou atualizar aqui a página. E ele apareceu ali, ó. G Taquara postou o novo material, teste material. Foi aquilo que eu escrevi lá em cima. Lembra? Observem que aqui ele está com a notificação, mas ele está condensado, porque nós programamos para ele ficar condensado. Lembra na turma que nós organizamos para ele ficar condensado? Juta, lembra lá? Então, olha só que se eu fizer assim, ó. Se eu vier aqui nas configurações e eu colocar para que mostrar anexos e detalhes e eu salvar, para o meu aluno, a hora que ele atualiza, ela já aparece com mais detalhes, ó.
Então agora ele apareceu o quê? Ele apareceu o que eu escrevi lá, ó, a descrição da atividade, ele aparece os links. Então ele entrega para o meu aluno algo mais visual, algo mais interativo, né? Algo mais ambientado, do que simplesmente só o ícone. Mas aí fica a critério do professor como ele julga ser, né, mais ativo. Se o aluno clicar aqui em cima, por exemplo, ele vai ter toda a descrição. Mas notem que para ele não aparece nada de devolução. Não diz quando tem que entregar nada, porque foi só o material. Então, sempre que for material, pessoal, cuidem para não colocar como atividade, porque o material não quer que devolva nada. Isso desconforta o nosso aluno. Né? Isso vai desconfortar ele, porque ele vai querer entregar alguma coisa que é obrigatório entregar, e ele não sabe como, porque ele não acha como entregar. Certo? Bom, voltando então aqui para a aba do professor. Então esse é o teste de material. Eu vou fazer mais uma criação, tá? Eu vou criar aqui agora uma atividade. A atividade, sim, ela prevê uma devolução. A atividade, ela prevê que tu devolva alguma coisa, que o aluno devolva algo para ti. Então aqui sim, se eu quero que ele me entregue um resumo, um roteiro, um vídeo, uma apresentação, alguma coisa, é aqui que vai ser a minha forma de devolução. Porque ele vai exigir que meu aluno devolva algo. Então aqui nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, teste de atividade. E atividades. Olha lá. Da mesma forma com que a gente fez, né, a adição, eu posso adicionar alguma coisa, eu também posso criar alguma coisa. Então, por exemplo, vocês terão depois formação para Google, né, uma discussão sobre o Google Documentos, o planilhas, o desenho, o formulário, talvez. A apresentação vocês tiveram, o Google Apresentações, né, vocês tiveram a formação inicial, que aqui, se eu clicar em algum desses itens, ele vai me levar para dentro do meu Drive e já vai me levar automaticamente para dentro de um Google Documentos, que eu posso criar alguma coisa e compartilhar com eles. Ó, percebam, a gente pode criar um documento fora e só compartilhar aqui dentro, ou a gente pode criar daqui do zero. Então eu posso vir aqui e botar para criar um documento. Ele vai criar um documento que é o documento Google, que vai ficar anexado lá como tarefa. Então, vou escrever aqui, peraí. Vocês vão ver depois como fazer a edição, essas coisas que, né, o André tem uma aula, um encontro sobre documentos também, daí vocês vão ter a formação de como editar e tal. Mas o que eu quero trazer para vocês de informação é que tá salvo, né? Ele salva automaticamente. Tudo que tu criar aqui, ele vai salvando automaticamente. O grande detalhe é o seguinte, vou fechar aqui. Observem que quando eu entrego para os alunos algum arquivo que pode ser editável, eu tenho que saber o que eu quero que o meu aluno faça. Então aqui nesse lado, ó, aqui tem um item que ele vai me dizer, ó, o aluno ele vai ter só a possibilidade de visualizar o arquivo. Então ele só enxerga esse arquivo, certo? Todos os alunos vão enxergar o mesmo arquivo. É um que todo mundo enxerga. Qual é o detalhe aqui? Né? Se eu tenho um que todo mundo enxerga, o aluno ele pode te pedir permissão para editar. Ele pode te mandar uma mensagem, que depois vocês vão ver também lá na formação Drive, formação Docs, talvez você já visto isso, ele vai te pedir para editar. Então, se tu liberar a edição, o aluno vai mexer no teu arquivo que tu criou. Ele vai editar o próprio teu. Então, o aluno, por exemplo, ele viria dentro daquele arquivo e ele poderia poderia criar alguma coisa em cima. É indicado, por exemplo, quando eu quero que os alunos visualizem apenas, né? Por isso que é visualizar. Se eu quero criar um trabalho colaborativo, em que eles vão construir junto uma ideia, eu uso aqui, ó, os alunos podem editar o arquivo. Então, eles vão editando em tempo real esse arquivo. Ó, olha a diferença. O primeiro, todo mundo recebe o mesmo ícone, o mesmo documento, e eles só enxergam. O segundo, todos recebem o mesmo documento, mas eles editam juntos, todo mundo junto. E esse último item, o Google, ele vai pegar o arquivo e ele vai dividir um para cada um. O sala de aula divide um para cada um. Então, se eu quero que cada aluno, cada grupo, cada núcleo, ele tenha
a sua construção, eu posso usar essa aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vai entregar para o aluno um arquivo que ele pode editar, mas ele edita sozinho. Certo? Então, ó, o primeiro, todo mundo enxerga apenas, mas não edita. Enxerga um arquivo só e não edita, não faz nada, só enxergar. O segundo, todo mundo enxerga um arquivo só e edita aquele arquivo. O terceiro, todo mundo recebe um arquivo separado e edita o seu arquivo separado. Então, o que a Mariane fizer, a Juta faz o dela, a Silvia faz o dela, a Betina faz o dela. Ninguém sabe o que o outro está fazendo. Certo? Nesse item aqui. Então é importante ver qual dos itens fazer, porque uma vez um colega acabou colocando, né, que os alunos poderiam visualizar o arquivo só. Aí o aluno pediu para editar, ele permitiu, porque, né, se equivocou e permitiu a edição. E aí toda a construção, um aluno mexeu na construção e os outros enxergaram a movimentação. Então acabou atrapalhando a perspectiva de trabalho que ele tinha para fazer. Né? Então aqui seria o item que depende do como é que eu quero. Né? Como é que eu quero usar essa ferramenta. Isso posso criar várias outras coisas. Formulário, enfim. Tá? Aqui na direita a mesma coisa, eu escolho para quem eu quero, né? Qual é o tópico que eu quero que entre aqui, por exemplo, tópico de início. A pontuação, né? Se eu quero dar ponto para essa atividade, se eu quero dar nota, ou eu não quero dar nota, se eu quero que ele me entregue num prazo hábil, fica a critério daí do professor e do modelo pedagógico que ele utiliza, né? Tem a ver com aquela parte do cálculo de notas, depois que em um outro momento a gente pode avaliar um pouco mais. Aqui a data de entrega, a mesma coisa, ele sempre pensa, o Google pensa um dia depois, então é importante cuidar as datas, né? Eu vou colocar, por exemplo, a segunda-feira, segunda-feira, e o horário eu vou colocar para às 8 horas da manhã. Certo? Essa aqui é a minha programação. Segunda-feira, 8 da manhã, tem que estar entregue. Se segunda-feira, às 8 não for entregue, todo mundo recebe como pendente. As pessoas que vão entregar, fica pendente. Tá? Aqui é o espaço da rubrica. Né? As rubricas de avaliação. Que, claro, esse aqui é outro momento também, se o André, né, se o grupo quiser, a gente pode discutir um pouco mais essa parte da rubrica. É bem interessante avaliar por rubricas, porque facilita a vida do aluno, e outra, ela já mostra para o aluno o que de verdade a gente quer fazer. Né? Avaliações por rúbricas, na minha concepção, é uma das melhores formas de avaliar, né, e de propor atividades através desse mecanismo das rúbricas. Quem não conhece a avaliação por rúbricas é bem interessante fazer uma pesquisa e uma leitura sobre. Depois eu também posso passar para o André uma rúbrica pronta, né, como é que funciona, como é que foi feita e como avaliar por ela. Mas se o André quiser, a gente pode montar uma live só sobre isso. Então, tá feita a minha postagem, por exemplo, eu vou criar essa atividade, tá? Vou criar a atividade. Criou lá. Olha como é que meu aluno vai enxergar isso, pessoal. Eu vou atualizar aqui de novo. Ó, o meu aluno viu lá, ó. Agora eu postei uma atividade. Olha que antes era o novo material. Nós temos aqui, ó, ícones, né, de material e o ícone de atividade. Então, o aluno que entrar aqui, por exemplo, eu sou aluno aqui. A hora que eu clicar aqui, olha só como interessante. Agora, aqui na aba da direita, ele me diz, ó, que eu posso adicionar a uma resposta, eu posso marcar como concluída. Então, o aluno vai dizer, opa, terminei a atividade. Ele tem que marcar como concluída. Lembra que o material não tinha isso? Porque o material não prevê devolutiva. Agora, esse prevê devolutiva. Então, o Google, ele vai ficar dizendo para o aluno tal, tá pendente. Tu tem uma atividade pendente, tu tem que entregar uma atividade. Se o aluno vier aqui, por exemplo, e clicar, quando ele clicar aqui, ele vai ser direcionado para aquele ícone, né, aquela coisa que eu deixei lá para ele, ó. Eu posso solicitar para editar, não me lembro como é que eu deixei, né, marcado, não me lembro como é que eu deixei, mas ele pode solicitar para editar aqui, enfim, ele faz a movimentação, como vocês vão ver depois na informação de Google Docs. Certo? Mas o importante agora é ver que ele recebe a atividade. Eu, particularmente, quando eu faço uma atividade assim, eu já digo para a turma, dúvidas, né, alguma dúvida e tal, utilize o espaço abaixo como fórum de discussão. Então o aluno, ele já pode usar esse espaço aqui, ó, como um fórum para discussão. Ele pode dizer
Professor, não entendi tal coisa. Não entendi a atividade. Então o aluno vai lá e postou para mim que não entendeu a atividade. Ele fez esse comentário ali. E aí eu posso discutir aqui. A gente pode fazer uma discussão aqui dentro. Como um fórum de discussão, né? Um fórum assíncrono ali. Certo? Se o aluno quiser mandar um comentário só para mim, ele vem aqui, ó, comentários particulares. Então, quando ele faz aqui, só eu enxergo. Quando ele faz na turma, todo mundo enxerga, né? Com uma ideia geral de particular e turma, certo? Se ele for adicionar, então, ele vai adicionar de algum item. Ele pode pegar do seu drive, ele pode fazer um link, um arquivo, como a gente já fez antes. Ele faz a mesma coisa aqui. Ou ele pode criar um documento do zero e quando ele criar, ele me envia também. Então, essa é a visão do aluno. Por isso que é importante, a gente tem que tranquilizar esse aluno. A gente dizer para ele, querido, você vai ter que ter uma devolutiva de material, você pode me devolver na forma de um documento criado, né? Porque quem é que vai fazer essa entrega? São professores. São os professores que vão mostrar inicialmente para os alunos como é que funciona o layout, de que forma eles vão interagir com a plataforma. Então, são vocês que vão fazer essa integração, né? Tranquilo, então, vamos lá? Voltando para nossa interface nossa de professor, certo? Aqui, então, de novo, no criar, eu tenho atividade com teste. Qual é a diferença da atividade e da atividade com teste? Tá? A diferença é a seguinte. Na atividade com teste, vocês vão ver que automaticamente ele já cria para mim um teste no Google Forms. Ele já criou esse teste do Google Forms. E ele já vai importar as notas obtidas no teste se eu atribuir nota. Então ele já atribui para mim aqui valores, certo? Vocês vão ter uma formação também sobre Google Forms, como fazer, como estruturar e organizar ele e tal. Mas aqui eu estou dizendo que quando você botar para criar uma atividade com teste, ele já vai estar importando e criando para ti automaticamente um teste, né? Uma prova, um teste, alguma coisa que tu queira seguir. O layout é o mesmo, a estrutura é a mesma, tá? Se eu botar teste de atividade com teste, vou botar uma maiúscula de atividade com testes, eu já vou ter, então, né, esse quiz aqui estabelecido. A lógica é a mesma. Pontuação, para quem eu quero, a data, o tópico, se eu quero avaliar por rúbrica, né, ou rubrica, eu posso escolher como é que eu quero. A estrutura é a mesma. A única coisa que eu peço diferença para vocês, de cuidado, é que se eu vou botar uma atividade apenas, que eu quero outro, né, enfim, eu posso botar outros links lá dentro de atividades. Se eu quero que a atividade já esteja embutido nela um teste do Forms, eu crio uma atividade com teste. Tá? Qual é a diferença, por exemplo, de criar uma atividade com teste ou criar uma atividade e colocar um Forms dentro da atividade? É que o Forms da atividade não vai estar vinculado com a atividade propriamente dita, a anterior. Então, por exemplo, quer ver? Eu vou criar aqui só o básico. A diferença aqui, ó, se eu criar uma atividade normal, né, uma atividade normal, blá, 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 e eu adicionar, por exemplo, eu criar um formulário, esse formulário não vai estar diretamente vinculado à minha atividade, com relação a notas, importação de notas. O atividade com teste, sim. Certo? Mas fica só a critério. Particularmente, tá? Eu vou dizer assim, ó, eu já uso o Classroom há um bom tempo, né? Há um bom tempo mesmo. Particularmente, a atividade com teste, eu acabei nunca usando. Eu uso só a atividade propriamente dita para pedir uma devolutiva de alguma forma para eles. Mas fica a critério de vocês e tudo é tentativa e erro, né? Testes, ver se deu certo, não deu, como é que gerencia cada um, tá? Aqui, pessoal, pergunta. O item pergunta, ele é bem interessante, por exemplo, se tu quiser fazer durante um meet, uma sessão, né, um momento online, por exemplo, perguntar quem está presente. Eu posso fazer a pergunta quem está presente. É como se fosse uma chamada. Se eu não tenho uma extensão dentro do Google Meet que tenha para mim chamada, por exemplo, então eu venho aqui e eu posso usar a pergunta que for. Né? Eu posso botar assim, quem está presente na aula chamada do dia tal, do dia 04/09. Eu posso escolher aqui no cantinho, ó, uma resposta curta, que ele vai digitar um texto para ti, ou eu quero múltipla escolha. No múltipla escolha, eu boto presente,
ou eu boto ausente, por exemplo. E aí eu lanço para eles. Eu posso colocar com data de entrega. Então, do começo ao fim da minha aula. Quem responder depois é porque não estava presente naquele momento em que eu lancei a atividade. É uma forma de fazer. É uma forma de fazer uma chamada, por exemplo, né? Para ver quem está realmente interagindo com aquele momento síncrono. Mas ele também pode ser usado para uma pergunta. Eu, por exemplo, durante uma aula que eu estava dando, que era sobre misturas, eu vim aqui, estava dando misturas homogêneas e heterogêneas, explicando as diferenças, comentando com as diferenças, eu vim no Perguntas e criei. Pessoal, o leite, você considera uma mistura homogênea ou heterogênea? E lancei para eles, e eles tinham que me responder. Então eles iam lá no Classroom, respondiam o que eles achavam se era homogênea, heterogênea e tal, devolviam e esperavam lá na minha aula online para a gente discutir o porquê que era homogênea ou heterogênea, porquê e tal. Então a gente fazia essa discussão. Então ele é um campo para perguntas. Por exemplo, a gente pode usar um questionário, fazer um questionário, pergunta assim, pessoal, quantos vocês podem estar disponíveis para segunda-feira, tal horário para um encontro virtual? E o aluno bota sim ou não. E aí tu vai ter uma devolutiva. Tantas pessoas disseram sim, tantas disseram não. Pode ser feito, por exemplo, um espaço de votação. Vamos votar para que, sei lá, se nós faremos uma aula síncrona ou assíncrona, ou se essa atividade foi relevante ou não, ou se vocês acham que a gente pode ou não criar tal lógica de metodologia. O aluno bota sim ou não. É uma votação, um espaço democrático. Então, o campo perguntas ele serve para isso, para essa interação com o usuário, com o aluno também. Tá? É a mesma coisa, eu posso adicionar algum item, vocês podem dizer assim, pessoal, assistam tal vídeo, leiam tal texto e respondam a pergunta. Então, eu lanço para eles uma atividade, uma leitura, um vídeo, e depois eu crio a pergunta em cima daquele vídeo. Então, a partir do vídeo observado, assistido e do texto lido, qual a sua opinião ou como você visualiza tal coisa? E manda para eles. Certo? Aí eu posso optar, observe, eu posso optar, de novo, por uma resposta curta, ele vai digitar um textinho para mim, ou uma múltipla escolha. Se eu boto resposta curta, por exemplo, eu tenho a opção aqui, ó, na direita. Os alunos podem editar a própria resposta, eles podem mudar a resposta deles, e os alunos podem responder aos outros colegas. Então, novamente, eu posso criar um espaço de diálogo e discussão aqui dentro. Eu posso botar, não, e vocês podem responder aos colegas. Então, se o colega expôs uma opinião, o colega pode dizer, eu não concordo por isso. Ou ele pode colocar, eu concordo, né? A gente cria um espaço de diálogo aqui dentro. Certo? Data, pontuação, tudo igual como antes. Até aqui, pessoal, tranquilo? Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? André, Eu tenho, Eric. Fala, por favor. Pensando num contexto de uma turma de ensino médio, tá? Qual seria a melhor forma? Criar uma turma para cada disciplina ou dividir a turma em tópicos? Tópico geografia, tópico matemática, tópico biologia. Entendi. Assim, cara, essa pergunta é muito boa mesmo, porque gera um certo conflito aqui, tá? Primeiro, a gente tem que ter ciência que, se for uma turma exclusiva, isso vai congestionar o ambiente do meu aluno. Ele vai ter, então, ali, às vezes, 13, 14 turmas. Né? Então, qual é a parte vantagem? Eu não acho vantagem, mas enfim, o que é mais fácil para ele? Ele tem só postagem de um item, né? De uma matéria, por exemplo, né? De um componente. Agora, quando eu crio por área, e a minha escola, por exemplo, trabalha por área do conhecimento. Então, nós estamos divididos em área do conhecimento. Então, eu sou da química, então nós temos a área da ciência da natureza e matemática. Só que aí o meu aluno vai ter ciência, eu vou ter que ter ciência, por exemplo, que nós vamos ter ali 4 professores postando ao mesmo tempo o material. Claro que não ao mesmo tempo, mas entendeu a ideia do mesmo tempo, né? De acordo com seus períodos e tal. Então, o aluno vai receber, ele recebe esses tópicos. Nós separamos por tópico, né? Eu acho que eu não vou conseguir mostrar aqui, porque eu acho que ele não está configurando, não está aceitando como eu não estou logado aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir logar. Eu vou entrar aqui para te mostrar.
Essa aqui é a escola, né, que eu ajudei a organizar. Por exemplo, assim, ó, aqui eu tenho os tópicos, ó. Então, o tópico organização semanal é o primeiro. Por quê? Porque o aluno vai clicar aqui, ele vai ser direcionado, é a turma 221, segundo ano, ele é direcionado para um cronograma que ele é atualizado em tempo real. Então, por exemplo, a gente coloca o que vai ser feito em cada semana, por exemplo. Então, o aluno já sabe em tempo real o que vai ser feito. Aqui é um videozinho meu explicando como é que funciona. Aí ele tem a matemática, a biologia, a física e a química. Então, aqui na química, ó, é isso que eu disse, eu faço um roteiro para eles. Eu crio um roteiro de como eu acho mais interessante para eles seguir. Então, por exemplo, nessa postagem, o que eu fiz? Eu coloquei um vídeo e eu disse para eles, ó, galera, tudo bem? Não sei o quê. Eu indico um roteiro. O roteiro seria, primeira coisa, assistir o canal e acompanhar a leitura. Depois, um segundo item que eu julgaria interessante fazer, ele responder tais questões, e era isso. Então, esse seria o roteiro para esse dia. Mas, o que eu vou te dizer, Eduardo? Para isso, é importante seja bem que os colegas tenham uma coesão e eles realmente executem isso. Por quê? Porque olha só, acontece. Tem colega que não bota no seu tópico. Então o aluno fica uma miscelânea. Ele chega aqui e não sabe do que é cada coisa. Ele não sabe o que é de cada uma dessas coisas aqui. Porque não está no seu respectivo tópico. Né? Tem colega, botou, algumas estão em tópicos, aqui da biologia está em tópico, da física alguns estão em tópico, os meus estão em tópico. Mas tem colega que não bota em tópico. Então fica aquela coisa. Ele olha aqui e não sabe de onde vem. Perfeito. Entendeu? Então fica bem nesse critério de como é que o professor vai optar por gerenciar isso, né? Como é que eu vou gerenciar? Se eu quero individual ou eu quero por grupo. Tem que ter uma leitura também que cada vez que o teu colega postar uma atividade, se tu deixar essa notificação, né, ativa no teu telefone, no teu e-mail, tu vai receber uma postagem, um e-mail dizendo, ó, a física postou atividade, a química postou, a biologia postou, entendeu? Então, vai de como a gente vai gerenciar essa organização. Entendeu? Então, fica perfeito? Legal. Obrigado. Então, não, capaz. Então, aqui, a pergunta lá seria aquele né, eu vou fazer a pergunta aqui, por exemplo, múltipla escolha, e eu coloquei esse item aqui, os alunos podem ver o resumo da turma, para saber quem estava presente ou não. O tópico, por exemplo, posso colocar o que eu quiser, eu posso criar o tópico chamadas, por exemplo, né, o tópico presenças, enfim. Eu vou colocar início só para a gente ver. A data eu vou colocar, por exemplo, para amanhã, para hoje, no final, né, por exemplo, 21h30, e tá ali, criei a pergunta. A pergunta vai entrar para mim ali, né? Ela vai entrar como chamada aqui, ó, serve um ícone de pergunta. E o meu aluno, aqui o meu aluno, eu vou atualizar. E esse meu aluno vai receber lá a pergunta. Ó, a pergunta aqui, e ele pode só marcar a resposta. A chamada de hoje, eu estou presente, entreguei, não posso mais mudar, estou presente. Então, ele vai vendo isso aqui, ó, tantas pessoas estavam presentes. Isso é a visão do meu aluno. Eu enxergo basicamente a mesma coisa. Olha que interessante aqui, ó. Lembra que eu botei uma atividade para segunda-feira? Tá aqui, ó. Tá me dizendo já. O meu aluno tá sabendo já. Tal dia eu tenho que entregar uma atividade. Ele tá me dizendo aqui nesse cantinho já. Então ele me dá uma devolutiva. Certo? Bom, no criar, eu também tenho a possibilidade de reutilizar uma postagem. Esse item aqui, eu acho bem interessante, porque assim, se eu quero programar uma postagem, fazer uma programação, eu não consigo programar para turmas diferentes. A programação, ele restringe para uma só. Se eu postar ao vivo, ele pode postar para todas. Se eu escolher aquele item, lembra que eu escolhi lá? A programação ele não permite. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode postar e depois vir e reutilizar a mesma postagem. Então, ao invés de eu criar tudo de novo do zero, eu venho aqui, criar, reutilizar postagem, e ele me pergunta, o que tu quer reutilizar? Ele está fazendo uma leitura do que eu já postei aqui. Vamos, Tchê. Aqui, então, na hora que ele for carregado, ele vai me dizer o que foi postado aqui, e tu pode escolher qual item tu quer reutilizar essa postagem. Enfim, tá lento na busca da informação, mas é isso que aparece. Vocês vão ver aqui que vai aparecer.
Deixa eu ver se o meu Classroom aqui vai aparecer. Deixa eu ver para vocês, espera aí. Criar, reutilizar postagem, se aparecer mais rápido. Ó, apareceu mais. Então ele aparece para mim, ó. Se eu quero postar de uma outra turma ou da mesma turma, eu posso escolher. Por exemplo, vou postar daqui, eu quero reutilizar uma postagem daqui, ó. Tá vendo? Ele me dá todas as postagens que eu tenho e se eu quero reutilizar alguma. A que eu quiser, eu clico e reutilizo. E ele vai fazer a busca para mim lá daquilo que eu reutilizei. Tranquilo? Até aqui bem de boa? Tá. Então, basicamente, as postagens são essas. O que eu vou pedir de novo um cuidado para vocês, né? Desse item aqui, 3 coisas. Primeiro, crie uma organização em tópicos, se possível. Né? Quanto os tópicos serem mais... Quanto mais eles forem visuais para o aluno, que eles saibam o que ele vai ter que fazer, mais tranquiliza ele. Ele sabe que ele começa aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, termina aqui. Ele tem que seguir uma sequência, né? E aí, dentro das postagens aqui, atividade requer devolutiva. Material não requer devolutiva. Então, se eu for postar uma atividade que eu quero que o aluno devolva algo, eu não posso botar material, porque isso vai desconfortar ele. Vai ter ele, e agora? Eu não tenho como devolver, professor, o que eu faço? Eu não sei como é que eu... Né? Aquela coisa que a gente falou antes, então peço esse cuidado para vocês. Tá? Bom, se caso eu postei alguma coisa fora, ó, perceba que eu postei algo fora dos tópicos. Se eu clicar e arrastar, eu boto dentro do tópico. Eu posso colocar dentro do início, do primeiro encontro, do segundo encontro. Se eu botar dentro do início, eu posso colocar onde eu quero colocar, no começo, no meio, né, no fim. Eu escolho a posição que eu quero colocar. Então essa organização a gente pode ir fazendo, né, só movimentando com um clique e arrasta. Tá? A turma tem integração com o Google Agenda, se eu quiser agendar alguma tarefa, mas eu não sei se vocês vão ter informação sobre o Google Agenda, mas aí se tiver, vocês vão fazer o link. E a turma tem uma pasta dentro do Google Drive, que todos os arquivos vão para dentro daquela pasta do Drive. Então, quando você tiver informação do Drive, né, o palestrante, enfim, o organizador da conferência que pode organizar para vocês isso. Aqui na aba Pessoas, tu, André, então show. Já puxa dali depois se puder, né? Já dentro do Drive, já leva lá para dentro e vai embora. E vai... Isso aí. Eu gosto muito do Agenda. Se tiver oportunidade, também podemos falar sobre Agenda. No campo Pessoas é onde a gente vai inserir as pessoas. E é aqui que a gente organiza quem tem tal competência aqui dentro. Se eu criar, obviamente, aluno, ele vai ter as competências de aluno. Então ele vai ser restrito para notas, ele vai ser restrito para acompanhamento de quem está fazendo ou não. Ele pode ser restrito, depende de que eu organizar lá no início, para comentários, para postagens, para, né, para interação. Então, agora, se eu postar professores, por exemplo, aqui nos professores, então são as pessoas que vão me ajudar na organização da sala de aula. Eles podem ser colegas da mesma área, colegas da mesma disciplina, pode ser o coordenador da área do conhecimento, pode ser o diretor, enfim, quem quiser estar na sala, eu posso organizar com o professor. Basta eu clicar aqui no mais, né, e digitar o endereço de e-mail. Eu faço isso, eu estou já encaminhando para ele um convite. Tá? Vantagem. Quem tem e-mail institucional, basta colocar o nome da pessoa. Ele já busca pelo nome. Então, por exemplo, se eu e a Juta tivéssemos na mesma organização, eu colocaria aqui a Juta, ele já buscou o e-mail da Juta e ele mandou. Fechou, tá com ela lá. Né? Aqui o aluno a mesma coisa. A diferença é que o aluno, eu posso copiar o convite. Eu não preciso digitar um por um. Pô, pensa, uma turma com 30 alunos, tchê, vai digitar um por um, que sofrimento na vida do gaúcho. O que o gaúcho faz? Ele vai lá e copia o link e manda o link para a turma. Ele, ó, gurizada, aqui, ó, esse aqui é o link, clicou, entrou. E vem ser feliz na vida, né? E é assim que a gente vai seguir. O professor, ele só pede, então, que a gente adicione um por um, para que não tenha aquele coisa de um aluno receber o link de professor e poder editar, postar né, e mudar. Porque aí a gente tem toda uma questão de segurança e privacidade na virtual, né? Então, uma discussão sobre isso, sobre o como se portar no ambiente virtual. Né? Tem toda uma discussão bem interessante sobre isso também, que num próximo, nós teremos no GG Taquara um debate sobre isso, né? Sobre segurança e privacidade e comportamento digital, que eu estendo o convite depois para o André, e o André estende o convite para vocês, para quem quiser participar e entrar nesse debate, certo? Pessoal, no campo notas, ele só vai me trazer,
por exemplo, né, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque é um pouco mais profundo, mas ele vai me dizer o que cada aluno está fazendo em cada atividade que eu criei. Então, por exemplo, olha só, eu fiz uma atividade que era chamada, lembra? Quem postou que estava ou não estava? Ele está marcando para mim aqui. Ó, o Eric, que sou eu, né, como aluno, ele não me entregou nada ainda. Ele não me devolveu nada. Aqui, né, nessa atividade, não me devolveu nada. Aqui, não devolveu. Não, aqui ele devolveu, perdão. Aqui ele devolveu. Está marcado como devolvido. Ele está devolvido, porque eu lembro que eu marquei lá, ele já marcou que eu devolvi. Eu posso atribuir uma nota se eu quiser. Ah, Eric, tu tirou 100. Oh, que beleza. Tu tirou 100. Então o Eric vai saber que tirou 100. Né? Aqui, então, por exemplo, os demais, os outros atividades não foram entregues ainda. Então seria mais um acompanhamento para quando o aluno entrega ou não entrega. Aí eu posso classificar aqui, então, né? Aqui seria então só esse campo aqui, né? Quando eu tiver mais itens aqui, eu posso fazer um levantamento por alunos, né? Geral dos alunos. Tá? Eu posso dizer para ele, ó, tá devolvido. Eu posso devolver para ele e dizer, pá, Eric, show de bola, né? Muito bem. Tua atividade estava boa. Eu devolvo. O Eric vai receber uma devolutiva dizendo essa mensagem que tirou nota 100 e que teve tal, enfim, né, nota. Certo? O aluno lá, eu vou atualizar. Então, ele vai ver que, olha só, ele recebeu aqui, ó, a pontuação, que foi 100, né, nota máxima, enfim, né, e eu escrevi para ele, ó, muito bem, a tua atividade boa, a tua atividade tá boa, sei lá, bota uma mensagem para ele. Então é assim que ele recebe. Então, pessoal... Uma pergunta, Eric. Por favor. Eu não prestei atenção. Tu clicou nesses 3 pontinhos que estavam lá para comentar o comentário? Isso, onde isso aí. tu entrou? Isso aí. Eu vim aqui em notas, Sim. botei no aluno, na atividade, né? Aluno atividade, 3 pontinhos e eu botei devolver. Quando eu cliquei em devolver, isso. Só que eu tenho que botar uma nota antes, né? Por exemplo, aqui, eu botaria, por exemplo, 50. E eu vou colocar aqui para ele, ó. Botei a nota, ele não recebeu ainda. E aí ele clicou aqui, ó, devolver. Pá, aí no devolver eu vou colocar, sei lá, cuide mais de alguma coisa, ou perceba que você esqueceu tal coisa, e blá, blá, blá. E aí eu vou devolver. Da mesma forma, o Eric vai receber isso. Obrigada. Ah, tranquilo. E assim, pessoal, se vocês têm atividade para corrigir, né, e tem tanta coisa, a gente não consegue, né, saber, a gente tem que olhar panorama do que vai corrigir, por exemplo, o que pode ser feito? Pode vir aqui, ó, nessa barrinha aqui no menu principal, e lá no menu principal tem atividades para corrigir. Ou seja, aquilo que eu tenho que devolver para meus alunos como feedback. Quando eu clicar aqui para corrigir, ele vai me dizer tudo que eu já tenho aqui, ó, em andamento. Ó. O que eu programei de datas e o que eu tenho de andamento. Certo? E o que eu estou sem data de entrega. Eu não coloquei data de entrega, enfim. Então ele me dá aqui o que eu preciso fazer ainda. Aqui me dá as corrigidas. O que eu já corrigi. Né? Toda a atividade que foi corrigida e concluída. Então, esses 2 campos é para nossa organização. O aluno, por sua vez, quando ele vem aqui, por exemplo, tá? Ele vai ver o que ele precisa, deixa eu ver se é essa aqui, o que ele precisa entregar. O que ele precisa ser corrigido da atividade dele. O que ele não entregou, o que tem que ser corrigida, quais atividades foram corrigidas e tudo isso. O aluno recebe a mesma coisa. Certo? Então ele tem essa devolutiva também. Então, pessoal, com relação à configuração e estrutura do sala de aula, né, a parte mais básica de gerenciamento é isso. Nós temos, claro, né, algo mais profundo, como as notas, como o link com como fazer aquela e corrigir através das rubricas, né, como atribuir notas e calcular as notas, e exportar as notas para uma planilha. Tem alguns itens que a gente pode ter um debate um pouco mais profundo. A gente pode ter uma discussão um pouco mais longa. Mas como o nosso tempo é mais curto, e eu já passei do limite que a gente tinha ali mais ou menos 1h30, né? Eu dei uma passadinha de leve, mas eu espero que tenha ficado entendido como configurar esse material, como configurar esse sala de aula. Né? E vocês também podem aqui no mural organizar. Eu posso pedir aqui, ó, e mover para o topo.
Se eu quero que uma postagem fique mais em cima de novo, eu quero relembrar uma postagem, eu posso clicar nos 3 pontinhos e mover para o topo, para a parte superior, que ele vai organizar lá para a parte superior. Ele colocou lá em cima de novo. Então eu posso organizar de acordo com o que eu julgue, né? Com o que eu acho que esse meu, o meu classroom, minha sala de aula, ela fique, lembrando que o nosso objetivo maior é entregar para o aluno algo que vai confortar ele, que vai fazer com que ele encontre tranquilidade e que ele saiba como seguir. Que ele não seja jogado no ambiente virtual em que ele não conhece e que ele tem que se virar de alguma forma de como fazer. Ele tem que saber o porquê que ele está ali dentro. E são essas trilhas, né, que o André hoje está fazendo. E as trilhas podem ser organizadas através de um classroom, de uma sala de aula. Eu posso ter as trilhas, e essas trilhas são organizadas por eventos. Tem um cronograma, tem uma sequência em que o meu aluno fique mais tranquilo, mais confortado, né, na hora que ele vai ter, então, essa entrada no ambiente virtual de aprendizagem. Certo, pessoal? Eu sei que é bastante coisa, né? É bastante coisa. Mas a vantagem, a parte boa, o que eu acho interessante do Classroom é que ele é bastante intuitivo. Ele é bastante intuitivo. Então, tu vai olhando e ele vai mais ou menos te dando uma ideia do que vai acontecer. Eu só assim, ó, e bem de boa, o que eu peço maior cuidado para vocês, material não tem devolução. Atividade tem. Porque é uma das coisas que eu mais recebo pedidos. Sor, ou Eric, como é que o aluno vai me entregar? Ele não tem onde entregar, ele está preocupado. Daí eu olho para a atividade e digo, pá, é que tu criou um material, tu tem que criar uma atividade. A atividade requer devolução, o material não requer devolução. Então, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma, enfim, sugestão, alguma coisa? Eu estou aberto aí, o André também. André, pode fazer algum pedido, comentário? Mariane, que interagiu antes no chat ali. Um comentário que eu botei ali no chat, não sei se todo mundo viu, mas o link para vocês preencherem o feedback e para gerar o certificado depois, né? Porque às vezes tem gente que se inscreve, mas não está presente aqui. E por uma regra do Google, do GG, a gente só dá certificado para quem estava no encontro, né? Oficialmente, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta ou não, mas a pergunta do Eduardo, na verdade, me fez lembrar uma outra coisa. Acho que aqui a gente tem pessoas de várias realidades, né? Pessoas que têm a escola, como o Eduardo mostrou, a escola dele, por exemplo, que é por área do conhecimento, agora com a nova BNCC, enfim, então a gente cria as áreas do conhecimento, os componentes, enfim. Tem pessoas que têm por turma, né? A turma 91, nono ano, 92, 93, né, que é o meu caso, por exemplo, e tem gente que tem, vamos supor assim, cada um com o seu componente isolado. Por exemplo, eu dou inglês, então eu vou ter uma turma de inglês para o nono ano, uma turma de inglês para o ensino médio, uma turma de inglês para o terceiro ano, uma turma de inglês para o sétimo, para o oitavo, para o sexto, vou ter uma turma de... E aí que o Eric comentou, imagina um aluno com 10 componentes, ele vê lá 10 turmas, né? Um para cada professor, uma para cada componente, né? Para cada disciplina, matéria, enfim. Então, eu acho que isso é uma questão de discussão pedagógica, como o Eric falou, mas eu acho legal, Eric, se tu deixa eu compartilhar minha tela, eu vou mostrar duas situações rapidinho, só para vocês verem o que eu quero falar sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui uma janela minha, essa aqui. Isso. Ok, então, essa aqui, né, aqui eu tenho minhas turmas, né, ativas agora, e aqui eu tenho, então, uma turma de inglês avançado, do ensino médio, e aí é uma turma que é só minha, eu, né, sou só eu, o professor, e os alunos, como o Eric mostrou ali, as pessoas, melhor dizendo, né, eu tenho aqui as pessoas, que são todos os meus alunos. Então, eu tenho os meus tópicos que a gente criou para o acesso rápido aqui, a aula online agora, né, no período do distanciamento, e alguns class materials que a gente estava tendo aula presencial, então eu deixava alguns materiais pré-aula ou pós-aula presencial, ainda antes lá, nos idos de março, né, gente? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma outra turma, como vocês podem ver aqui, turma do nono ano, 91.
E aí é diferente, ó, a organização já é por tópicos por componente curricular. Então, o aluno tem uma turma do 9º ano e ele tem todos os tópicos aqui. Então, língua inglesa vai estar aqui e vai estar aqui separado, então, só as atividades de língua inglesa que ele precisa cumprir. Se for ciências, ele vai ter só as de ciências e assim por diante, né? E quanto à organização, se você tiver uma turma que é só você, por exemplo, aqui outra turma de inglês, por exemplo, eu organizei por semana. Então, cada semana nós tínhamos 2 encontros, então aula 1 e aula 2, aula 3, que daí teve um feriado, aula 4, aula 5, e aí eu tenho o material da aula, como o Eric falou, esse símbolozinho do material, ou seja, o aluno só tem a apresentação, ele não precisa fazer mais nada, e a gente tem também as 2 atividades, né? Um reading, que ele precisava ler e responder perguntas, e uma job interview, que ele precisava fazer também, que tinha um material de apoio, e tinha escreva um currículo, né? Writing a resumê. Então, vocês veem que daí cada semana eram 2 aulas, e eles têm tudo aqui. O material da aula, uma atividade da aula, o material da aula, uma atividade da aula, né? Então, acho que isso que o Eric pontuou é importante, da gente lembrar de pensar sempre na questão do que é o material e do que é uma atividade, para depois não enrolar ali o meio de campo, né? Isso aí. E assim como vocês puderam ver no layout do André ali, quando tem atividade, por exemplo, ele te mostra quem já entregou e quem está pendente ainda, né? Quem já foi entregue e quem só foi atribuído. Eu vou apresentar rapidinho de novo aqui, se o tempo rapidinho, né? Deixa eu pegar uma minha aqui pra gente. Deixa eu ver que eu tenho atividade, postar aqui. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, botar. Ó. Minha tela. Essa aqui. Por exemplo, assim, na turma eu tenho atividades da química lá. E observem aqui, está dizendo, né? Eu tenho ao todo, né, eu tenho 22 alunos, mas 17 já entregaram atividade. E 5 só foi atribuído. O atribuído é aquele que o aluno recebeu, mas ele não devolveu nada ainda. Tá? Então, aqui tu já pode fazer um controle de como está a devolutiva de materiais. Eu tenho 17 pessoas que já entregaram, e quando eles entregam, por exemplo, eu posso, né, como a gente está num período em que é uma adaptação para os alunos também, a gente está aceitando por foto. Então o aluno vai lá e posta uma foto da sua tarefa concluída. Então ele só postou uma foto daquela atividade, né? Enquanto alguns só receberam e ele está pendente. Aparece pendente, 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 porque eles ainda não devolveram para mim a atividade. Então a gente pode acompanhar, né, a atividade. Lembrando que o material ele não aparece, porque o material não prevê devolutivo. Certo, pessoal? Então, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que a gente possa, nesse momento, abrir e mostrar para vocês? Se não, vocês têm um tema de casa. Tema de casa. Que às vezes é criar uma turma. Né? Uma forma que vocês podem fazer é criar uma turma de vocês com vocês mesmos. Né? Tendo 2 e-mails. Que nem eu fiz aqui. Eu criei uma turma com o e-mail do GG Taquara e eu entrei na mesma turma com um e-mail meu particular. Então eu fiz esse link. E aí o que eu estou fazendo? Vão testando. Vocês vão lá, criem a turma de vocês, criem os tópicos como professor, vê como é que o aluno enxerga. Aí depois vai lá e posta o material. Escolhe o material, posta o material. Vai lá no aluno, vê como ele enxerga, como ele entra, como ele interage. Faz pelo computador, faz pelo telefone, porque a gente, né, tem todo um mecanismo pelo telefone também. A gente sabe que o nosso aluno, o smartphone está na mão dele o tempo inteiro. Então, vocês podem saber que a maioria dos alunos de vocês vai ter esse contato via smartphone. Né? Então, aproveitem e testem isso. Vamos fazer um teste. Né? Sei lá, vocês podem escolher, por exemplo, dois entre vocês, né, que são próximos, que vocês já falaram ali, a Sabrina, né, o Álvaro, a Betina deu oi ali, mais ou menos se conhecem, daqui a pouco, pô, nunca criamos, vamos criar entre nós. Aí uma turma, por exemplo, a Betina é a professora e o Álvaro e a Sabrina são alunos. Depois outra turma, o Álvaro é professor gente, é isso. Aqui é tentativa e erro. A gente vai tentando, vendo dar certo, não deu.
a gente vai exercitar o fundamento básico da resiliência, da curadoria, né, da autorregulação, que é uma das competências do século XXI que a gente espera para o nosso aluno. A gente espera que o nosso aluno seja capaz de se autorregular, de tentar, de pensar numa ideia, executar um projeto, né, ver se deu certo, aplicar, não deu certo, rever, fazer todo esse envolvimento de autorregulação. E nós temos que fazer isso. Então, se a gente criar a nossa turma e começar a postar atividade, ver se deu certo, por que essa aqui não deu? Ah, por que assim deu? Opa, esse material não requer devolução, a atividade requer. Então, se nós criarmos esse mecanismo, a hora que o nosso aluno tiver dúvida, por exemplo, e ele nos disser assim, Sor, eu não consigo devolver o material, por que será? Aí tu vai dizer para ele, tá, me diz uma coisa, tu tá indo certinho lá em devolver, tu botou em anexar, tu foi no teu drive, tu pegou no teu computador, no teu telefone, então a gente já tem a gente já consegue dar um respaldo para ele tranquilizar ele. Né? Nós mesmos, não querido, calma, não conseguiu devolver, peraí que o senhor vai te ajudar. Como é que tu fez? Não, perceba que é só assim, a gente faz tal forma. Então a gente vai tranquilizando aquele aluno, que tranquiliza aquele pai, que tranquiliza aquela família, né? Que eu sei que nesse momento tá tenso, mas a gente espera que o uso do sala de aula, assim como o André falou, nós também, na escola que eu trabalho, já usava o Classroom, e integrado com outras ferramentas Google, né? E agora, por exemplo, os nossos alunos já estão mais tranquilos, porque eles já vinham utilizando antes. Então vamos pegar esse momento, os alunos que vão começar a utilizar agora, para que o ano que vem e nos próximos anos, né? Como é que eu brinco com as pessoas, o pós-apocalíptico, ali no pós-apocalíptico, a gente consiga então utilizar como ensino híbrido. Que ele vá para casa com interação com o mundo virtual, né? De modo mais autorregulado e não a Deus dará, e que ele possa utilizar isso para aprendizagem de verdade. Certo? Eu acho importante o que o Eric falou, que é o seguinte, a gente como professor, muitas vezes, por exemplo, agora vamos para o que eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com a rede pública em grande parte do Brasil. Vamos passar para o remoto, vocês vão usar tal ferramenta, a sala é essa, e você entrou direto com o papel de professor. Então, a gente não vê isso que o Eric falou, que é o papel do aluno. O que o aluno vê, como ele vê. A gente vê o que a gente faz, o que a gente posta como professor e o que a gente tem que fazer. Então, muitas vezes essa questão de criar uma sala fictícia, por exemplo, usa o teu e-mail da escola, por exemplo, você pode criar, não tem problema, você cria ali e daí coloca o teu outro e-mail, ou o contrário, vai no e-mail, que acho que é o mais fácil, porque normalmente o e-mail institucional vai bloquear, então faz um do Gmail, cria lá na sala de aula do Gmail, e daí incorpora um outro e-mail teu, ou de um amigo, como o Eric falou, para fazer essa simulação, às vezes, de como essas coisas funcionam, né? Porque, às vezes, a gente fica, professor, não está abrindo. Pois é, por que será que não está abrindo? Porque a gente não teve o papel de aluno, a gente nunca teve o papel de aluno, ainda mais agora que foi nesse apocalíptico, como o Eric falou, né? A gente não teve o papel, a gente entrou direto no papel de docente, tendo que usar uma ferramenta. Então, muitas vezes fazer dar o passo atrás para poder olhar o todo é muito importante também para conseguir dar uma resposta para o aluno que acalme ele, como o Érico falou, que tranquilize ele ainda mais nesse momento, né? E aí, muitas vezes, quando a gente não consegue tranquilizar, ainda tem não só o aluno, tem a família do aluno que vem dizer que não está funcionando, que não está gerando aquilo que deveria gerar. Então, às vezes, dar esse pé atrás para conseguir olhar o todo é muito importante. Esse é um dos papéis que a gente tenta fazer aqui também, de tentar explorar ao máximo. A gente sabe que 1 hora e meia é o nosso teto no sentido de não ficar muito cansativo, ainda mais hoje, a gente sabe que é sexta, mas é que tem eventos a semana inteira, e aí, ainda assim, a gente sabe que precisa de mais, como o Eric falou, talvez uma outra oportunidade, a gente faz um só de notas, a gente faz um só de testes, a gente faz, enfim, vamos tendo e vamos aprofundando sim, né? Se alguém tem alguma pergunta? O Álvaro comentou que eles estão criando lá já e testando e fazendo esse movimento. Cara, isso é muito bom. E aí, assim, quando o aluno ele sente, né, quando ele sentiu que o professor já manja da atividade, daquela configuração, ele já toma como referência. Ele já tem a referência. Aquele professor, ele entende, ele vai me tranquilizar. Se eu tiver uma dúvida, ele vai para ele vai me tranquilizar.
Né? Como a gente, por exemplo, na escola que eu implementei ali, muitas vezes eu recebo de alunos que não são meus alunos. Pastor, como é que eu faço tal coisa que eu não estou conseguindo na aula, na turma de humanas, por exemplo? Aí eu, tá, tu fez isso, fez aquilo, tá. Então fala assim, consegui. Então a gente vai conseguindo tranquilizar esse nosso aluno, né? Mari, eu acho que não sei se tu falou alguma coisa, não estava fechado teu áudio. Mariane, tu queria falar alguma coisa que teu áudio tá fechado, não sei se foi com a gente, não? Ah, tá. Então tá, beleza. Pessoal, eu agradeço muito, então, o convite do André, né? Muito satisfeito de poder participar e ajudar no que deu, né? Nesse momento. Eu gosto bastante de falar, então eu acabo me estendendo um pouco mais, né? Mas essa parte de configuração é muito importante que a gente leve muito, assim, ó, das ferramentas Google e todas as ferramentas tecnológicas, é de suma importância que a gente bata no peito e diga, tecnologia não é pedagogia. A pedagogia tem que vir antes. A pedagogia tem que ser sempre o topo, o supremo é a pedagogia. A tecnologia é só uma ferramenta. A gente não pode se apegar só no como fazer. Eu fico preocupado quando eu vejo uma série de como fazer, só como fazer, porque é uma questão diretiva usando uma tecnologia, né, uma ferramenta tecnológica, que é aquela coisa, eu jogo, como é que tu faz assim, e eu não faço a reflexão do porquê fazer, né, qual é a finalidade, qual é o nosso objetivo maior. E se nós pegarmos as competências do século XXI, que eu indico, se vocês puderem dar uma lida sobre, vocês vão ver que a pedagogia voltada para o aluno é o primeiro item, e a TIC, que é Tecnologia de Informação e Comunicação aplicada à educação, é só o terceiro item. Nós temos o primeiro item tecnologia, pedagogia, e o terceiro item é a tecnologia. Então, ou seja, a tecnologia está a serviço da pedagogia, e não o contrário. Então, nós temos que sempre nos apegar no porquê que a gente está fazendo isso. E depois, então, a gente vê como fazer, mas sempre o porquê. Certo, pessoal? André, muito obrigado pela oportunidade mesmo. É um prazer conhecer todos vocês. E fica o convite, né? O GG Taquara, a gente vai criar novas discussões, novos momentos. E eu convido todos vocês para a gente interagir um pouco mais sobre esse assunto. Pode ter certeza, eu sempre compartilho. Vou compartilhar por e-mail com esse pessoal que se inscreveu agora. Eu agradeço o Álvaro, a Betina, o Eduardo, a Yuta, o Malcos, a Mariane, a Sabrina, a Salete, a Selma, a Silvia e a Thalita. O Carlos, que também estava aqui, mas teve que dar saiu, me mandou um WhatsApp até, que é meu colega também. Mas eu agradeço a todos por estarem aqui até agora, na sexta-feira. Eu sei que a gente não tem muitas opções, né, para sair e tal, mas a gente sabe que é sexta-feira, né, que todo mundo trabalhou a semana inteira. Então, assim, agradeço a todos vocês. Contem com a gente tem mais, esse é o segundo encontro, então tem mais 4 nessa primeira leva, com certeza hoje já surgiu essas demandas de mais, né, de mais aprofundamentos, e eu fico feliz que todos vocês estão aqui com a gente, como o Eric falou, é uma construção, né, é uma caminhada, é uma construção, e a gente pode se apoiar e pode ir junto nisso. Eu peço para que quem precise também de certificado, mas é bom para a gente também ter o feedback de como foi, se foi legal, se vocês gostaram, preencher o formulário que está ali nos comentários. Depois eu mando para vocês, quando a gente conseguir organizar aqui direitinho o canal no YouTube, os links para vocês reassistirem, tirarem dúvidas de novo, né? E é isso, gente, eu agradeço, espero vocês no encontro 3, né? Que vai ser na terça-feira que vem, que vai ser sobre Google Forms, isso aí, que vai ser sobre Google Formulários. Mas eu mando e-mail para vocês também avisando, e tá lá no link também para se inscrever, quem já se inscreveu, certo? O Eduardo. Muito obrigado. Que legal. Eu acho assim, importante, Eduardo, o Classroom realmente, ele é uma ferramenta que já existe há bastante tempo, mas assim, o Eric pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu tenho notei, aliás, que de um ano para cá ele teve uma evolução também de recursos e de interatividades que antes não tinha, né? Então, é muita coisa nova também, muitas questões novas, e agora com o ensino remoto, o próprio Google está realmente atualizando bastante as ferramentas. O Meet, por exemplo, está para mudar agora, nos próximos meses, totalmente. Então, aguardem mudanças maiores ainda. Pior. Certo, gente? Muito obrigado, boa noite. Obrigado por estarem aqui. Valeu, boa noite. Muito obrigado. Então, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.
Um abração a todos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, muito tchau, obrigada. Tchau, abração. Obrigada.